Olá, bem-vindos à quarta parte do livro Sangue e Mel, de Shelby Maurin. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Ative o sininho para não perder os vídeos dessa semana. Parte 2. Quando o vinho é aberto, deve ser bebido. Provérbio francês. A morte vermelha e sua noiva, sono eterno. Reide. O colar de Zena, grande, de ouro, o pendente de diamante do tamanho do meu punho, me golpeou o rosto quando ela se debruçou por cima dos meus cabelos. Tinha coberto as mãos com uma pasta pútrida para pentear as ondas. Afastei o colar irritado. Meus olhos ardiam. Se atirasse aquele seu lápis de olho para fora da carroça, será que notaria? Nem pense nisso, avisou ela, estapeando minha mão para longe do cosmético da morte. Bill convenientemente desaparecera quando Zena trouxe a bolsinha de maquiagem. Também não via minha mãe desde que tínhamos estacionado no campo. Os aldeões de Buchan, um vilarejo na periferia da Forêt-Tézier, tinham construído um palco de verdade para as companhias itinerantes que passavam por lá. Muito diferente das praças e pubs em que vínhamos nos apresentando. Tinham-no montado naquele local pela tarde. Vendedores e carrinhos de comida haviam seguido a comoção. À medida que o sol ia lentamente se escondendo, riso e música flutuavam para dentro da carreta âmbar. Meu peito doía inexplicavelmente. 6 dias tinham se passado desde a minha primeira apresentação. Buchan era a última parada na turnê oficial da Troupe de Fortune. Em Césarine, Devereux e seus artistas desapareceriam dentro das catacumbas debaixo da cidade, onde os privilegiados da cidade se misturavam ao rebotalho, sem inibições, lascivos e mascarados. La Mascarade de Crâne, Madame Labelle chamara. A Mascarada de Crânios. Jamais ouvira falar em tal espetáculo. Ela não ficara surpresa. Devereux terminou de abotoar o colete. Um pouco mais de volume no topo, por favor, Zena. Ah, sim, perfeito. Piscou para mim. Está resplendissante, Monsenhor Morte Vermelha. Absolutamente resplendissante. Como deveria. Essa é uma noite especial. É, sim. É? Os olhos de Zena se estreitaram. Usava um vestido esmeralda, ou talvez fosse roxo. Cintilava com iridescência sobre a luz das velas. Pintara os lábios de preto. Todas as noites são especiais em cima do palco, caçador. Se estiver entediado, a plateia nota. Uma plateia entediada é uma plateia mão fechada, e se não me derem gorjetas por sua causa, vou ficar bem irritada. Balançou a escova dourada diante do meu rosto. Não quer me ver irritada, quer? Afastei-a devagar. Ela a trouxe de volta. Você está sempre irritada, respondi. Ah, não! Abriu um sorriso ameaçador. Ainda não me viu irritada. Devereux riu quando as vozes lá fora ficaram mais altas, as sombras mais extensas. Não imagino que ninguém vai ficar entediado hoje, doce Zena. Quando partilharam de um olhar sugestivo, franzi a testa, certo de que não tinha entendido algo. Houve alguma mudança no cronograma? Que ardiloso! Jogou a máscara com chifres para mim, mexendo as sobrancelhas. E acontece, meu estimado jovem, que é você a nossa mudança. Hoje vai substituir a mim e a Serafine como ato inicial da Troupe de Fortune. E é melhor não fazer besteira, avisou Zena, me ameaçando com a escova novamente. O quê? Estreitei os olhos enquanto ajeitava a máscara no rosto. Por quê? E onde está minha mãe? Aguardando você, lógico. Não tema, já alertei a respeito da alteração. Bill a está prendendo na roda nesse instante mesmo. Seus olhos brilharam com a malandragem. Vamos? Espere! Zena me puxou de novo para sua cabana e colocou com cuidado um cacho de cabelos por cima da máscara. Quando a fitei confuso, me empurrou para a porta. Vá me agradecer mais tarde. Embora não houvesse nada inerentemente suspeito em suas palavras, as palavras dos dois, meu estômago se revirou, cheio de nós, enquanto descia a carroça. O sol tinha quase se posto. A expectativa vibrava no ar da tardinha. Refletia-se no rosto das pessoas mais próximas de mim, em como se remexiam, se viravam para sussurrar aos vizinhos. Minha testa se franziu ainda mais. Aquela noite era diferente. Não sabia por quê, não sabia como, mas sentia. Ainda sorrindo como um gato que pegou o rato, cantarolando baixinho, Devereux me guiou para o palco. Um tablado de madeira no centro do campo. Lamparinas iluminavam o perímetro dele, lançando sua fraca luz bruxelante na neve compacta, nos casacos e chales e luvas. Alguém virara a roda de madeira de costas para a plateia. Não podia ver minha mãe, mas Bill estava a poucos centímetros da tábua discutindo com ela.
Comecei a me mover para ir me juntar aos dois. Devereux segurou meu braço. Não, não, não. Balançou a cabeça, me girando para a frente e tirando o manto dos meus ombros ao mesmo tempo. Fiz uma carranca. Depois estremeci. Com olhos vivos de empolgação, a plateia me observava com expectativa, segurando cálices de hidromel e vinho quente. Pronto? Murmurou Devereux. Por hábito, verifiquei as facas em minha bandoleira e espada presa às costas. Endireitei a máscara. Pronto. Excelente. Pigarreou e silêncio tomou conta do campo. Abriu os braços. Seu sorriso parecia ainda mais largo do que a extensão deles. Senhoras e senhores, açougueiros e padeiros, plebeus e patrícios. Bonsoir. Saudações! Bebam, bebam, se assim lhes aprouver, e me permitam expressar minha mais sincera gratidão por sua hospitalidade. A multidão gritou vivas. Se nossas apresentações forem do seu agrado hoje, por favor, considerem mostrar sua apreciação a nossos artistas. Sua generosidade permite a Tour de Fortune continuar oferecendo a Bouchaine aquilo que todos amamos: frivolidade desenfreada e pleno entretenimento a toda a família. Olhei para minha calça de couro. Família. Como se pudesse ler meus pensamentos, alguém na plateia assoviou lascivamente. Com as orelhas ardendo, estreitei os olhos naquela direção, mas na semi-escuridão não pude discernir quem era o culpado. Apenas sombras, silhuetas. Uma mulher famosa e um homem esguio acenaram para mim. Bufando, desviei o olhar e... meus olhos se abriram, enormes. Me escutem todos! E escutem bem! A voz de Devereux reverberou, mas mal o ouvi. Me aproximando da beira do palco, procurando pelo casal familiar. Tinham desaparecido. Meu coração rimbombava em meus ouvidos. Honoráveis convidados, hoje e apenas hoje, testemunharemos um acontecimento único nesse palco. Uma apresentação inteira e completamente nova. Uma saga. Um paradigma de perigosa intriga e romance fatal. Apresentação nova? Alarmado, encontrei seu olhar, mas Claude apenas piscou, passando por mim para chegar à tábua giratória. Bill sorriu e se afastou. E agora, sem mais delongas, eu lhes apresento nosso Mort Rouge. Devereux gesticulou para mim antes de virar a roda para a plateia. E sua noiva, Sommelle Éternelle. Meu queixo caiu. Presa à madeira, Lu sorria para mim. Borboletas brancas, não, mariposas, cobriu o canto superior do seu rosto, suas asas desaparecendo dentro dos cabelos brancos. Mas seu vestido, minha boca ficou seca. Não chegava a ser um vestido. Era mais teias de aranha. Mangas do material caíam dos seus ombros. O decote mergulhava até a curva da cintura. Dali, o delicado tecido da saia. Tiras translúcidas sopravam suavemente ao vento, revelando suas pernas nuas. Contemplei-a hipnotizado. Devereux tossiu de novo para me acordar. Meu rosto queimou ao ouvir o som, e sem pensar, me movi, arrancando meu manto das mãos dele para passar. Lu soltou uma gargalhada quando a levantei para escondê-la, para cobrir toda aquela pele reluzente e macia. Olá, Chas. Sangue rugia em meus ouvidos. Olá, esposa. Ela olhou para trás de mim e, perto assim, seu sorriso parecia forçado de alguma forma, fixo. Diante da minha expressão, ela sorriu mais, os cílios estremecendo contra o pó prateado em suas faces. Talvez estivesse apenas cansada. Temos plateia. Eu sei. Fitou meus cabelos, seguindo para os contornos do meu maxilar antes de desviar para o meu pescoço, meu peito, meus braços. Tenho que admitir, disse com uma piscadela, o delineador me agrada. Meu estômago se contraiu, sem saber se estava com raiva ou em êxtase ou algo mais. Dei um passo à frente, jogando o manto para o lado. Outro passo, perto o suficiente para sentir o calor emanando da pele dela. Fingi estar verificando as amarras em seus pulsos. Tracei a parte inferior das suas coxas com os dedos, depois as panturrilhas, para apertar as que prendiam os tornozelos. Onde foi que arranjou esse vestido? Com Zena, claro. Ela gosta de coisas bonitas. Claro, a maldita Zena. Ainda assim, o alívio rapidamente sobrepujou minha incredulidade. Lu estava ali. Estava a salvo. Lentamente, arrastei meu olhar até o dela, me demorando em sua boca antes de levantá-lo. O que está fazendo aqui? Quando apontou com o queixo na direção de Ansel e Coco, que agora estavam parados ao lado do palco, balancei a cabeça. Não. Você. O que você está fazendo amarrada à roda? É perigoso demais. Queria surpreender você. Seu sorriso se alargou ainda mais. E só artistas viajam nos vagões. Não posso atirar facas em você. Por que não?
Quando as linhas da minha testa ficaram mais pronunciadas, remexeu os quadris contra a madeira, me distraindo, sempre tentando me distrair. Exagerei quando falei das suas habilidades? Relutante, dei um passo para trás. Não. Seus olhos brilharam com malícia. Prove. Não sei o que me fez concordar. Talvez tenha sido o desafio aberto em seu sorriso, o rubor febril em suas bochechas, o murmúrio da plateia. Tirando uma faca da bandoleira, fui caminhando para trás, atirando-a no ar e recuperando com um baque abafado. Antes que pudesse repensá-lo, antes que pudesse hesitar, a disparei na direção da tábua giratória. A faca foi se cravar fundo na madeira entre as pernas dela. A roda inteira reverberou com o impacto. A multidão urrou seu fascínio. Lu deixou a cabeça pender para trás e riu. O som me encheu, me impulsionou, e a plateia desapareceu. Havia apenas Lu e sua risada, seu sorriso, seu vestido. É só isso? Chamou ela, desembanhei mais uma faca em resposta, e mais outra, manuseando cada vez mais rápido enquanto fechava a distância entre nós, beijando os contornos do seu corpo com cada lâmina. Quando atirei a última, corri para frente sem fôlego com a minha própria adrenalina. Arranquei as lâminas da madeira em meio aos aplausos. Como nos alcançou tão depressa? Ela apoiou a cabeça em meu ombro, os ombros dela ainda tremiam. Não foi com magia, se é isso que está perguntando. Seu sono eterno não dorme há uma semana. E vocês conseguiram a aliança? Levantando o rosto, voltou a sorrir. Conseguimos. Como? Nós... Algo mudou em seus olhos, no sorriso, e plantou um beijo na pele sensível entre meu pescoço e ombros. Foi Coco. Devia tê-la visto. Foi incrível. Uma líder nata. Não demorou nada para convencer a tia a se juntar a nós. Mesmo? Pausei no movimento de libertar uma das facas. Levoisin não queria nem me deixar entrar no seu acampamento. Como foi que Coco a persuadiu a se alinhar a nós em tão pouco tempo? Ela só... As vantagens de uma aliança superaram as desvantagens. Só isso. Mas ela já teria estado ciente das vantagens desde antes. Uma ponta de confusão perfurou meus pensamentos. Tarde demais, me dei conta de que Lu tinha se retesado nas amarras. Ela ainda assim se recusou. Talvez não soubesse. Talvez alguém tenha explicado a ela. Quem? Eu já disse quem. Seu sorriso tinha sumido e sua expressão se endureceu de forma abrupta, toda a farsa desfeita. Foi Coco. Coco esclareceu as coisas para ela. Quando hesitei diante do seu tom, me afastando, ela suspirou e desviou os olhos. Vão nos encontrar em Cesarine dentro de 2 dias. Achei que ficaria feliz. Franzi a testa. Estou feliz. É só que... Não faz sentido. Algo acontecera no Coven de Sangue, algo que Lu não queria me contar. Quando finalmente encontrou meu olhar, seus olhos eram imperscrutáveis, cuidadosamente vazios, controlados, como se tivesse fechado uma cortina entre nós, me bloqueando o acesso. Apontou com o queixo para as facas. Terminamos aqui? Como se estivesse entreouvindo, Devereux chegou perto, olhando para os espectadores. Algo errado, bonecos? Tirei a última faca da tábua, lutando para manter a voz estável. Tudo bem. Podemos seguir em frente com o grand finale, então? Andando para trás novamente, tirei a espada da bainha em minhas costas. Podemos. Uma sombra de sorriso tocou os lábios de Lu. Não vai colocar fogo nela? Não. Afitei, reflexivo, enquanto Devereux amarrava a venda ao redor da minha máscara. Meus olhos, sem a visão, vi outra cena se desenrolar com clareza em minha mente. A poeira, as fantasias, o veludo azul. Senti o cheiro do cedro e das lamparinas. Ouvi sua voz. Não estou escondendo nada, Reid. Tinha nevado naquela noite. Seus cabelos estavam úmidos sobre as pontas dos meus dedos. Se não se sente confortável o bastante para me contar, a culpa é minha, não sua. Lu estava escondendo coisas de mim novamente. Me forcei a me concentrar a ouvir quando Devereux puxou o cabo fixo da tábua giratória que começou a se mover. A cada ruído suave, contava suas rotações, determinava sua velocidade, visualizava a localização do corpo de Lu em relação a cada giro. Tinha ficado nervoso ao atirar a espada em minha mãe pela primeira vez, mas sabia que confiança era fundamental para o sucesso. Tinha que confiar nela, e ela em mim. Nunca erramos. Ali, parado diante de Lu, visualizei o ponto logo acima da sua cabeça, apenas alguns poucos centímetros de madeira. 13 para ser preciso. Não havia margem para erros. Tomando fôlego, aguardei. Deixei a espada voar. A plateia fez um ruído de surpresa e o som do metal acertando a tábua vibrou em meus ossos. Tirei a venda depressa. Com o peito ofegante,
A boca aberta, Lu me olhava com olhos arregalados. A espada tinha se ficado não acima da sua cabeça, mas ao lado, tão perto que chegara a arranhar sua bochecha, de onde uma fina linha de sangue escorria. Uma das suas asas de mariposa flutuou até o chão do palco, separada do restante do corpo, enquanto a roda ia desacelerando até parar. Os espectadores vibravam em êxtase. Seus gritos, elogios, risos, tudo fazia muito pouco sentido para mim. Tinha errado, e Lu estava escondendo alguma coisa de mim novamente. Ela não me ama. Lu. Quando os últimos dos aldeões retornaram às suas casas, com olhos sonolentos e trôpegos, Claude Devereux abriu o boine para celebrar nossa reunião. Devíamos dançar. Murmurei, apoiando a cabeça no ombro de Reid. Ele descansou sua bochecha em meus cabelos. Estávamos sentados juntos nos degraus da carreta âmbar, aconchegados sobre uma manta de retalhos, e assistíamos enquanto Coco e Ansel davam as mãos a Zena e a Toulouse. Rodavam e rodavam, aos tropeços, em um círculo alucinado ao som do bandolim de Devereux. Todos tentavam, sem sucesso, lembrar a letra de Lide Peituda. A cada garrafa de vinho que caía a seus pés, a risada ficava mais alta e a canção mais estúpida. Queria me juntar a eles. Quando bocejei, porém, minhas pálpebras muito pesadas da exaustão e do vinho, Reid deixou um beijo em minha têmpora. Você está exausta. Estão acabando com a música da Lide. Você faz a mesma coisa. Como é? Me inclinei para a frente, virando para olhar feio para ele. Um sorriso ainda repuxava o canto dos meus lábios. Muito obrigada, mas meu entusiasmo compensa tudo. Exceto uma boa extensão vocal. Encantada, arregalei os olhos fingindo ultraje. Está bem, ótimo. Vamos ouvir a sua extensão vocal. Quando não respondeu, apenas abri um sorrisinho, cutuquei-o nas costelas. Anda, me mostre como se faz. Ó ser melodioso! Os plebleus aguardam suas instruções. Com um suspiro, ele revirou os olhos e deslizou para longe do meu dedo. Esquece, Lu. Não vou cantar. Ah, não? Segui-o como uma praga, cutucando e mexendo em cada partezinha dele que conseguia alcançar. Ele driblou minhas tentativas, no entanto, e ficou de pé num pulo. Pulei para o degrau de cima em resposta, me inclinando para a frente até estarmos quase nariz com nariz. A manta caiu no chão esquecida. Estou preparada para o choque de deslumbramento, Chas. É bom a sua voz ser capaz de hipnotizar cobras e fazer virgens perderem as roupas. É bom ser a cruza entre Jesus e... Seu beijo engoliu o restante das minhas palavras. Quando nos separamos, murmurou. Não tenho nenhum interesse em fazer virgens perderem as roupas. Com um sorrisinho, envolvi seu pescoço com os braços. Não mencionara a nossa briguinha no palco ou a raposa preta que dormia em nossa carroça. Eu não mencionara o corte em minha bochecha, nem lhe contara que o nome da raposa era Brigitte. Nem as do Ansel? Perguntei. Após nossas apresentações, Coco e Ansel tinham me encurralado, perguntando como Reid tinha recebido a notícia do assassinato dos irmãos. Meu silêncio os tinha exasperado. Seu silêncio tinha me exasperado. Não era que não quisesse contar toda a verdade a Reid, mas a que propósito serviria? Não conhecer Etienne e Gabrielle. Por que deveria sofrer com suas mortes? Por que deveria assumir a responsabilidade por elas? E ele o faria. Disso tinha certeza. Se soubesse que minha mãe tinha começado a vitimar seus irmãos, seu foco mudaria para protegê-los em vez de permanecer em derrotar Morgane. Uma estratégia ilógica, uma vez que a sua morte era a única maneira de garantir a segurança deles. Não era uma mentira. Não tinha mentido para ele. Era apenas um segredo. Todos temos segredos. Reid balançou a cabeça. Ansel não é o meu tipo. Não? Cheguei mais perto, a palavra um sopro contra seus lábios, e Reid subiu os degraus devagar, me encostando contra a porta da carroça, as mãos de ambos os lados do meu rosto, me aprisionando ali. E qual é o seu tipo? Passou a ponta do nariz pelo meu ombro. Adoro mulheres que não sabem cantar. Bufando, plantei as palmas contra seu peito e empurrei. Seu babaca. O quê? Indagou inocentemente, tropeçando para trás e quase caindo na neve. É a verdade. Quando a sua voz falha numa nota aguda, me deixa todo... Willy Grandão falava que nem um bufão. Gritei, levando as mãos aos quadris. Desfilei na direção dele, tentando e não conseguindo reprimir a risada. Mas sua vara era longa que nem o seu bração. Quando começou a se engasgar, olhando para trás para os demais, falei alto. É disso que você gosta, Chas? Deixa você todo excitado? A folia atrás de nós cessou diante das minhas palavras.
todos os olhos foram parar em nós. Um rubor começou a viajar até as bochechas de Reid, que levantou a mão de maneira apaziguadora. Está bem, Lu. Já entendi o seu... Lydie viu seu formato no calção, que logo chamou sua atenção. Lu, avançando quando Madame Labelle riu, tentou cobrir minha boca, mas dancei para longe, entrelaçando o braço no de Bill e girando loucamente. E 9 meses depois tiveram um filho varão. Por cima do ombro gritei. Ouviu isso, Reid? Um filho varão, porque sexo? Devereux bateu palmas e gargalhou. Excelente! Excelente! Conheci Lydie, sabem, e jamais terei a sorte de conhecer outra criatura mais encantadora que ela. Um espírito tão vivaz. Teria adorado saber que agora um reino inteiro a ama dessa maneira. Espera! Gritei para Devereux, arrastando Bill comigo. A Lydie peituda existiu mesmo? E você a conheceu? Indagou Bill incrédulo. Claro que existiu, e o jovem William também. Uma infelicidade que não tenham continuado juntos depois do nascimento da querida filha dos dois. Mas é essa a natureza dos relacionamentos fundados apenas nos apetites da paixão. Reid e eu nos entreolhamos e desviamos o rosto depressa, e foi aí que vi Coco e Ansel se esgueirando para longe juntos. Infelizmente, Bill também viu. Ele bufou cheio de escárnio, balançou a cabeça e marchou de volta para a fogueira, abaixando-se para pegar uma garrafa de vinho pelo caminho. Reid o fitou com uma expressão insondável. Já eu tentava discernir as silhuetas de Coco e Ansel do outro lado do campo, onde estavam perto de um córrego no limiar da floresta. Pareciam próximos, de uma maneira suspeita, alarmante até. Devereux interrompeu minha observação furtiva. Você teme pelo coração do seu amigo? Eu... O quê? Desviei o olhar dos dois. Do que está falando? O seu amigo, com a expressão de quem sabe de tudo, apontou com a cabeça na direção de Ansel. La jeunesse éternelle. Permanecerá eternamente jovem. Há quem não aprecie inocência assim em um homem. Há quem seja estúpido, respondi esticando o pescoço para ver quando Ansel... Meus olhos se arregalaram. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Estavam se beijando. Estavam se beijando. Coco tinha... Ela tinha se aproximado e Ansel... Ele a estava mesmo beijando, entrando no jogo, fazendo sua jogada. Cheguei mais perto, orgulho e medo inflando-se igualmente dentro de mim. Devereux abriu um sorrisinho e arqueou uma sobrancelha. Obviamente, há quem o aprecie. Reid me puxou para trás de volta para o seu lado. Não é da sua conta. Lancei-lhe um olhar incrédulo. Você está brincando, não é? Não. Mas não escutei o restante da reprimenda. Me desvencilhando de sua mão, me esgueirei por entre as carroças. Talvez tenha sido o vinho que me compelia, ou talvez a postura de Coco, dura e constrangida, como se estivesse beijando o irmãozinho mais novo. Merda! Ela se afastou por um segundo, 2, 3, antes de se inclinar para a frente para tentar de novo. Circulei o palco, me escondendo entre suas sombras, perto bastante para ouvir quando murmurou pedindo para ele parar. Balançando a cabeça, abraçou a própria cintura como se quisesse ficar o mais encolhida possível, como se quisesse desaparecer. Ansel, por favor. Ela lutou para encará-lo. Não chore, não quer dizer que... Merda, merda, merda! Apertei o corpo contra o tablado, me esforçando para ouvir a explicação sussurrada de Coco. Quando dedos tocaram minhas costas, quase pulei de susto. Reid estava agachado atrás de mim, emanando reprovação. É sério, Lu, repetiu em voz baixa. Isso é assunto deles, não nosso. Fale por você. Espiando por cima da beira do palco, assisti enquanto Ansel secava as lágrimas da bochecha. Meu coração ficou apertado. São os meus melhores amigos ali. Se as coisas ficarem complicadas entre os dois, sou eu quem vai ter que se virar com isso. É totalmente assunto meu. Lu! A cabeça de Coco virou em nossa direção e dei uma guinada para trás, batendo em Reid. Conseguiu se equilibrar antes de derrubar o palco inteiro, segurando meus ombros e nos puxando para o chão. Virei o rosto para sussurrar contra sua bochecha. Shhh! Sua respiração em minha orelha fez arrepios percorrerem minha coluna. Isso é errado. Então, por favor, sinta-se à vontade para voltar para as carroças. Mas ele não se moveu, e juntos nos inclinamos para a frente, atentos a cada palavra de Coco. Não era isso que eu queria que tivesse acontecido, Ansel. Ela escondeu o rosto nas mãos. Me desculpe, mas foi um erro. Não era para isso ter acontecido. Um erro? A voz de Ansel falhou na palavra e se aproximou para agarrar sua mão.
Mais lágrimas escorriam por suas bochechas. Você me beijou. Você me beijou. Como pode dizer que foi um erro? Então por que me beijou uma segunda vez? Porque eu precisava ter certeza. Fazendo uma careta diante da explosão, deixou cair a mão e começou a andar de um lado para o outro. Escute, sussurrou furiosa. Estou um pouco bêbada. O rosto do jovem se endureceu. Não está tão bêbada assim. Estou sim. Afastou os cabelos do rosto agitada. Estou bêbada, estou agindo como uma idiota, não quero lhe dar a impressão errada. Foi sua vez de segurar as mãos dele, balançando-os. Você é uma pessoa boa, Ansel. Melhor do que eu. Melhor do que todo mundo. Você é perfeito. Qualquer um teria sorte de estar com você. Eu... Você só não me ama. Não! Quero dizer, sim! Quando ele se afastou, virando o rosto para longe, ela murchou visivelmente. Sua voz ficou tão baixa que Reid e eu nos inclinamos ainda mais para frente em nosso desespero de querer escutá-los. Sei que você acha que está apaixonado por mim, Ansel, e queria estar apaixonada por você também. Eu o beijei porque precisava saber se conseguiria um dia, e beijei mais uma vez porque precisava ter certeza. Você precisava ter certeza, repetiu ele. Então, cada vez que me tocava, que me fazia corar, me fazia pensar que talvez você me quisesse também. Você não sabia. Me fez pensar que eu tinha uma chance, mas você não tinha certeza. Ansel, eu... Então, afinal, qual é o veredito? A postura de Ansel era rígida, as costas viradas para nós. Embora não pudesse ver seu rosto, sua voz soava mais ríspida do que jamais a ouvira, mais cruel. Em seu tom, podia quase ver sua angústia, um ser vivo que atormentava os dois. Você me ama ou não? Por um longo tempo, Coco não respondeu. Reid e eu esperávamos, prendendo o fôlego, não nos atrevendo a falar, nem mesmo nos mover. Enfim, Coco posou a mão delicadamente nas costas dele. Amo você sim, Ansel. Só não da mesma maneira como você me ama. Quando ele se retraiu, violento em sua reação, ela baixou a mão e se afastou. Sinto muito. Sem mais palavras, virou e fugiu pela margem do riacho. Os ombros de Ansel despencaram na ausência dela, e comecei a me levantar para ir até ele, para abraçá-lo e ficar lá até as lágrimas terem cessado, mas os braços de Reid apertaram ainda mais a minha cintura. Não, disse em voz baixa. Deixe que ele processe a informação. Fiquei imóvel sobre o seu toque, ouvindo quando Devereux anunciou que era hora de dormir. Ansel secou as lágrimas, apressando-se a voltar para ajudá-lo com a limpeza. Típico do Ansel, sussurrei, me sentindo fisicamente nauseada. Por que ele tem que ser tão... Enfim, Reid me libertou. Ele não merecia o que ela fez com ele. Emoções conflitantes se digladiavam dentro de mim. Ela não fez nada. Flertar não é nenhum pecado capital. Ela o enganou. Ela... Encontrei dificuldades para articular os pensamentos. Ela não pode mudar o que sente. Não deve coisa nenhuma a ele. Não foi só flerte inofensivo, Lu. Ela sabia o que Ansel sentia. Usou os sentimentos dele para deixar Bill enciumado. Balancei a cabeça. Não acho que tenha sido essa a intenção dela. Você tem que entender. Coco sempre foi linda. Cresceu com vários admiradores em torno dela, mesmo quando criança, o que significa que cresceu muito depressa. É confiante e vaidosa e malandra por causa disso, e eu a amo. Mas não é cruel. Não quis machucar Ansel de propósito. Ela só não entendeu quão profundas as emoções dele eram. Reid bufou cheio de escárnio e levantou-se estendendo a mão para mim. Não entendeu. Enquanto os outros se preparavam para dormir, extinguindo o fogo e juntando garrafas de vinho vazias, fugi para procurar Coco. Não demorei muito. A poucos metros dali, a encontrei sentada perto de um azevinho, o rosto enterrado nos braços. Me sentei ao seu lado sem dizer uma palavra. A água corria gentilmente diante de nós, contando os segundos. Teria sido sereno, não fosse pela neve ensopando minha calça. Sou uma merdinha, murmurou ela enfim, sem levantar a cabeça. Besteira? Com um movimento treinado, parti seus cabelos, dividindo cada metade em 3 seções perto do topo da cabeça. Você cheira tão melhor do que merda. Você ouviu? Ouvi. Grunhiu e levantou o rosto, seus olhos marejados. Eu arruinei tudo? Meus dedos continuaram seus movimentos ágeis, adicionando novas mechas de cabelos a cada sessão enquanto trançava. Ele vai ficar bem, Coco. Não vai morrer de um coração partido. É até um ritual de passagem para a maioria de nós. Terminei a primeira trança, deixando a ponta solta. Alec partiu o meu e eu continuei viva.
Babette partiu o seu. Sem eles, não teríamos encontrado os próximos. Eu não teria encontrado Reid. Ela encarou a água. Você está dizendo que não tem problema eu ter partido o coração dele. Estou dizendo que, se não fosse você, teria sido outra pessoa. Pouquíssimas pessoas ficam com o primeiro amor. Ela grunhiu de novo, inclinando a cabeça para trás na direção das minhas mãos. Meu Deus! Fui o primeiro amor dele. Trágico, não? Mas cada um com os seus gostos. Quando terminei a segunda trança, quebrei um ramo de azevinho do galho mais próximo, arrancando as frutinhas e as colocando nos cabelos de Coco. Ela ficou em silêncio enquanto eu trabalhava. Enfim, fui engateando até me sentar à sua frente. Dê tempo a ele, Coco. Vai acabar superando. Não. Ela balançou a cabeça e as tranças se desfizeram. As frutinhas salpicaram a neve ao nosso redor. Ele vai me odiar. Talvez tivesse perdoado todo o flerte, mas eu não devia tê-lo beijado. Não respondi. Não seria nenhuma vantagem lhe contar que já sabia. Eu queria amar ele, sabe? Cruzou os braços contra o peito para se proteger do frio, curvando-se um pouco. É por isso que o beijei. É por isso que nunca o rejeitei quando me olhava daquele jeito, com aqueles olhos enormes e apaixonados. É por isso que o beijei 2 vezes. Talvez devesse ter tentado uma terceira. Coco. Me sinto péssima. Mais lágrimas subiram a seus olhos, mas ela olhou para o céu com determinação. Nenhuma única escapou. Nunca quis machucá-lo. Talvez essa dor no meu peito signifique que estou errada. Virou-se para mim abruptamente e tomou minha mão. Nunca sofri por razões românticas assim na minha vida inteira, nem quando Babette me abandonou. Talvez queira dizer que tenho sentimentos por ele. Talvez esteja interpretando tudo errado. Não, não acho que... Ele é mais do que suficientemente atraente. Falava por cima de mim agora, o desespero beirando a histeria. Preciso de alguém como ele. Lu, alguém que seja gentil e cuidadoso e bom. Por que nunca escolho os bons? Por quê? Seu rosto desmoronou e as mãos relaxaram ao redor da minha. Abaixou a cabeça, derrotada. Precisamos de mães para essas merdas de situações. Rindo, me apoiei nas mãos atrás das costas e fechei os olhos, aproveitando o contato gelado da neve entre os meus dedos, o luar em minhas bochechas. E não é que é verdade? Ficamos em silêncio, cada uma presa na tormenta de seus próprios pensamentos. Embora jamais o tenha admitido a ninguém antes, ansiava pela minha mãe. Não a ardilosa Morgane Leblanc, não a toda-poderosa Dame de Sorcières. Apenas a minha mãe, aquela que costumava brincar comigo, que me escutava, que secou minhas lágrimas quando pensei que morreria de uma desilusão amorosa. Quando abri os olhos, notei Coco encarando a água mais uma vez. Tia Josefine diz que me pareço com ela, comentou, a emoção evidente em sua voz. É por isso que não suporta olhar para mim. Abraçou os joelhos contra o peito, descansando nele seu queixo. Ela me odeia. Não pedi para explicar se falava de Le Voisin ou da mãe. A dor em seus olhos estaria lá em ambos os casos. Sentindo que silêncio a reconfortaria mais do que palavras, não disse nada. Percebi que ela esperava muito tempo pelo momento certo para me contar aquilo. Além disso, que palavras poderia lhe oferecer? A prática das Dames Blanches de abandonar os filhos homens sem magia e as filhas com o tipo errado de magia era uma aberração. Palavra alguma jamais poderia retificá-lo. Quando finalmente voltou a falar, seus lábios estampavam um sorriso melancólico. Não me lembro muito dela, mas às vezes, quando me concentro de verdade, vejo vislumbres de azul ou luz brilhando através da água, o cheiro de lírios. Gosto de pensar que era o perfume dela. Seu sorriso se foi e ela engoliu em seco, como se a lembrança agradável tivesse se tornado amarga em sua língua. É tudo ridículo, claro. Estou com tia Josefine desde os meus 6 anos. Alguma vez ela visitou você, sua mãe? Nunca. Novamente, esperei sabendo que tinha mais a dizer. No meu aniversário de 10 anos, perguntei à minha tia se mamã viria comemorar. Apertou os joelhos ainda mais contra o ataque do vento, ou talvez da lembrança. Ainda me lembro da expressão dela. Nunca tinha visto tanto ódio antes. Ela me disse que minha mãe tinha morrido. A confissão me atingiu com força inesperada. Franzi a testa, piscando depressa contra a ardência dos olhos, e desviei o rosto para me recompor. E tinha? Não sei. Não tive coragem de perguntar desde aquele dia. Que merda, Coco! Ansiosa para conseguir distrair a mim mesma, balancei a cabeça procurando algo para mudar o rumo da conversa. Qualquer coisa teria sido preferível àquela conversa estressante. Pensava que Morgana era cruel. Mas perspectiva era algo curioso.
Que livro era aquele na tenda da sua tia? Ela virou para me encarar, franzindo a testa. O grimório dela. Sabe o que tem escrito nele? Feitiços na maior parte, registro dos experimentos que fez, a nossa árvore genealógica. Reprimi um arrepio. Que tipo de feitiço? Parecia uma coisa viva. Ela soltou uma risadinha debochada. É porque é bizarro demais. Só o folhei uma vez, escondido, mas alguns dos encantamentos nele são malignos. Maldições, possessão, doença, coisas assim. Só um idiota enfureceria minha tia. Não pude controlar o arrepio, não importava o quanto tentasse. Misericordiosamente, foi aquele momento que Claude escolheu para se aproximar. Mon chéris, embora deteste interromper, já é tarde. Posso sugerir que as duas se retirem para a carreta âmbar? Sem dúvida, estão exaustas da viagem e não é recomendável ficar aqui sem companhia à noite. Eu me levantei. Onde está Reid? Claude pigarreou com delicadeza. Uma lástima, mas Monsenhor Diggory encontra-se ocupado no momento. Quando arquei a sobrancelha, ele suspirou. Depois de uma brincadeirinha mal planejada, Sua Alteza, nosso jovem Ansel sucumbiu às lágrimas. Reid o está consolando. Coco ficou de pé num pulo, chiando como um gato incrédulo e raivoso. Quando enfim encontrou a voz, rosnou. Vou matá-lo. Depois foi marchando de volta ao acampamento com um turbilhão violento de xingamentos. Bill, que a avistou na metade do caminho, mudou repentinamente de direção, enfiando-se dentro de uma carroça. Bem devagar! Pedi, gritando para ela, acrescentando um ou dois xingamentos aos dela. Pobre Ansel! Embora fosse ficar mortificado se visse Coco entrando em cena para salvá-lo, alguém precisava dar uma lição em Bill. Claude riu no mesmo instante em que um grito rasgou o ar atrás de nós. Virei sobressaltada, e talvez um pouco satisfeita, esperando ver Bill molhando as calças, e congelei. Não era Bill. Uma dúzia de homens entrava na clareira com espadas e facas em punho. Uma reunião inesperada. Lu. Abaixe-se, ordenou Claude, a voz subitamente mais profunda, mais assertiva. Me empurrou para o chão atrás dele, virando seu corpo para proteger o meu, mas ainda assim consegui espiar por baixo do seu braço, procurando, desesperada, pelos casacos azuis dos chasseurs. Não havia nenhum. Vestidos em trapos e casacos desgastados, aqueles homens fediam a bandidos de beira de estrada. Literalmente fediam. Podia sentir o cheiro de onde estávamos, a 30 passos de distância deles. Claude tinha nos avisado dos perigos da estrada, mas eu não o tinha levado a sério. A ideia de meros mortais nos abordando tinha sido risível em comparação à ameaça de bruxas e caçadores, mas não foi essa percepção que me fez ficar de queixo caído. Não foi o que me fez lutar para levantar e correr na direção dos ladrões, ao invés de ir para longe deles. Não, foi outra coisa. Outra pessoa. Atrás do grupo, brandindo uma faca tão escura quanto a sujeira em seu rosto, estava Bass. Merda! Horrorizada, dei uma cotovelada no flanco de Claude quando os olhos de Bass e Reid se encontraram. Ele nem se moveu. Me deixa levantar! Me deixa levantar agora! Não chame a atenção para si, Louise. Me manteve no chão com apenas um braço implausivelmente forte. Permaneça quieta e calada, ou vou jogá-la dentro do riacho. Uma experiência para lá de desagradável, lhe asseguro. Do que diabos está falando? Aquele lá é Bass. É um antigo amigo meu. Não vai me ferir, mas ele e Reid parecem estar prestes a voar no pescoço um do outro. Deixe-os, respondeu simplesmente. Impotente, resisti quando Reid tirou a baliçarda da bandoleira, sua última faca. O restante permanecia cravado na tábua giratória da nossa apresentação. O rosto de Bass se retorceu em um sorriso de escárnio. Você? Cuspiu. Seus companheiros continuaram cercando os demais no centro do acampamento. Estávamos em muito menor número. Embora Ansel brandisse seu punhal, o desarmaram em questão de segundos. Mais 4 homens irromperam de dentro de uma carroça, arrastando Coco e Bill com eles. Já tinham amarrado seus pulsos e tornozelos com corda, e os dois se debatiam em vão na esperança de se soltarem. Madame Labelle, porém, não lutava contra o seu captor. Obedecia com calma, casualmente fazendo contato visual com Toulouse e Thierry. O homem baixo, de pele branca, de marfim, caminhou na direção de Reid e Bass, palitando os dentes com a sua adaga. E quem seria esse aí, hein, Bass? É o homem que matou o arcebispo. A voz de Bass era irreconhecível, dura como aço em suas mãos. Seus cabelos tinham crescido e ficado desgrenhados nos meses em que não o vira, e uma cicatriz terrível marcava a extensão da sua bochecha esquerda. Sua aparência era afiada, faminta, o oposto daquele jovem suave e mimado que conhecera.
É o homem que matou o arcebispo. 50.000 currondes pela captura dele. Os olhos de pele de marfim se acenderam com reconhecimento. Rei de Dígore! Quem diria? Riu um som desarmônico e feio antes de dar pancadas em um dos carros em nítido regorgizo. Dama Fortuna mesmo. Estava aqui achando que nosso bando ia afanar umas moedinhas. Quem sabe passar a mão numas atrizes bonitas. E de repente, Rei de Dígore em pessoa cai de bandeja no nosso colo. Outro bandoleiro, esse alto e calvo, deu um passo à frente, carregando Coco. Sua faca permanecia colada ao pescoço dela. Não tinha uma outra viajando com ele, chefe? Uma garota com uma baita cicatriz no pescoço? Os cartazes dizem que é bruxa. Merda, merda, merda. Fique quieta, sussurrou Claude. Não se mova. Mas era um plano estúpido. Estávamos em plena vista ali. Tudo que aqueles idiotas tinham que fazer era olhar para o riacho e nos perceberiam. Isso mesmo. Pele de Marfim sondou o restante da trupe com voracidade. 100.000 currondes pela cabeça dela. A mão de Reid ficou tensa na baliçarda, e Pele de Marfim sorriu, revelando dentes amarronzados. Eu passaria isso aí pra cá, camarada. Não vá tendo ilusão de grandeza. Gesticulou para Coco e Careca apertou mais. A menos que vá gostar de ver essa belezura sem cabeça também. Para o meu choque, Baz riu. Pode jogar a cabeça dela fora, mas eu bem que ia gostar de conhecer o restante. O que foi que você disse? Perguntou Coco, quase se engasgando de indignação. Você, Baz, sou eu, Coco. Deixando o sorriso cair, ele inclinou a cabeça para estudá-la, segurou o queixo de Coco entre os dedos indicador e polegar. Como sabe meu nome, Belifi? Solte-a, comandou Bill em uma tentativa valorosa de bravura, por ordem do seu príncipe herdeiro. Os olhos de pele de marfim brilharam. Mas o que é isso? Príncipe herdeiro? Falou com deleite. Não reconheci Vossa Alteza. Está bem longe de casa. Bill olhou feio para ele. Meu pai ficará sabendo disso, lhe asseguro. Você será punido. Ah, vou, é. O bandido circulou com um sorriso de escárnio. Pelo que eu estou sabendo, quem vai ser punido é o senhor, Vossa Alteza. Há semanas que está fugido, não é? A cidade está um rebuliço só. Seu papai está tentando colocar tudo sobre panos quentes, mas os boatos correm. O filhinho querido que fugiu com as bruxas. Dá para imaginar? Não, eu não acho que vou ser punido por levar o senhor de volta para ele. Acho que você é até recompensado. Para Reid acrescentou. A faca. Passa para cá agora. Reid não se moveu. A lâmina de Careca deixou uma linha fina de sangue no pescoço de Coco. Baz, disse ela áspera. Como sabe meu nome? Repetiu. Porque conheço você. Coco debateu-se mais intensamente e o metal afundou ainda mais em sua pele. A carranca de Baz se aprofundou de modo inexplicável, como a minha. O que estava fazendo? Por que fingir que não a conhecia? Somos amigos. Agora me solta. Estão sentindo isso? Distraído, Pele de Marfim deu um passo até ela, observando seu sangue com uma expressão peculiar, faminta. Tem cheiro de queimado. Assentiu como se concordasse consigo mesmo. Um sorriso satisfeito se abriu em seu rosto. Sabe, ouvi falar nas bruxas de sangue. Não usam as mãos, como as outras. Juro que vi uma com meus próprios olhos uma vez. Na verdade, mais senti o cheiro do que vi. Quase queimou as minhas narinas. A voz de Bassi endureceu com convicção. Nunca ouvi falar nisso e nunca vi essa mulher na vida. Os olhos de Coco se arregalaram. Seu babaca! Praticamente moramos juntos um ano inteiro. Careca deu uma pancada na cabeça dela. Aproveitando a abertura, Reid avançou. No exato segundo em que Coco girava o corpo, tentando cobrir o pulso do assaltante com seu sangue. Com a pele queimando e soltando fumaça, o homem berrou, e os três colidiram com uma massa de braços e pernas emaranhados. Mais homens correram para dentro da confusão, arrancando a beliçarda de Reid e forçando os dois ao chão. O sangue de Coco fumegou onde tocou a neve. Fumaça subia em espirais ao redor de seu rosto. Madame Labelle observava com uma expressão ansiosa, mas ainda assim não se moveu. Bem, disse Pele de Marfim com um ar agradável ainda sorrindo. Então é isso. Vai valer um bom dinheiro para os chasseurs. Acabamos de cruzar com um monte deles na estrada agorinha mesmo. Porcos bajuladores. Estão vasculhando a floresta já faz semanas, deixando a nossa vida bem difícil, não é? Mas também pode muito bem ser que eu queira ficar com o sangue dela todinho para mim. Não tem preço, ou quase, se encontrar o freguês certo. Pele de Marfim coçou o queixo contemplativamente antes de gesticular para Reid. E esse aí? Como é que você conheceu o rei de Dígore, filho?
A mão de Baz apertou mais o cabo da faca. Ele me prendeu em Cesarine. Tremendo de raiva, se ajoelhou ao lado de Reid, levando a lâmina ao rosto dele. Foi por sua causa que meu primo me deserdou. Foi por sua causa que fui jogado na rua para morrer. Reid o encarou impassível. Não fui eu quem matou aqueles guardas. Foi um acidente. Só matei porque... Baz teve um espasmo abrupto. Piscando depressa, balançou a cabeça para tentar clarear a mente. Porque... Ele olhou confuso para Coco. Ela franziu o senho. Porque... Para de tagarelar, garoto. Vai direto ao ponto. Eu não... Me lembro. Baz concluiu, a testa franzida. Balançou a cabeça de novo. Não me lembro. Careca observou Coco com desconfiança. Bruxaria é isso. Tudo coisa sinistra. Pele de Marfim soltou um ruído de repulsa. Não estou nem aí para a bruxaria. Só me importam as currones. Agora, Baz, me diga. A outra também está aqui? Aquela dos cartazes? Esfregou as mãos gananciosamente. Pensa só no que vamos poder fazer com 100.000 currones. Temos pernas de pau dentro dos vagões se está pensando em próteses. Coco mostrou os dentes em um sorriso, apontando com o queixo para as pernas diminutas. Tenho certeza que, com a calça certa, ninguém nunca vai nem desconfiar. Morde essa língua, rosnou o líder, as bochechas corando, antes que eu arranque da sua boca. O sorriso de Coco se desfez. Por favor, tente. Mas parecia que Pele de Marfim, apesar de alegar não estar preocupado com as bruxas, tinha um respeito sadio por elas, ou talvez fosse medo. Apenas grunhiu e voltou-se para Baz mais uma vez. Então, ela está aqui ou não? Prendi a respiração. Não. Os olhos de Baz passaram pelos membros da trupe. Não sei. Como assim não sabe? Era para ela estar viajando com esse aí, não era? Ele apontou a faca para Reid. Baz deu de ombros um movimento fraco. Nunca vi antes. Alívio me percorreu e fechei os olhos, soltando fôlego. Sobre seu infeliz novo exterior, talvez Baz continuasse lá, meu velho amigo, meu confidente. Eu o tinha salvado na torre afinal. Assistir enquanto seus amigos cortavam minha cabeça teria sido uma maneira bem ingrata de me agradecer. Aquela história com Coco era tudo mera encenação. Estava tentando nos ajudar, nos salvar. Pele de Marfim rosnou em frustração. Vasculhem a área. Diante do comando, meus olhos se abriram depressa, a tempo de ver Reid olhar em minha direção. Quando o líder do bando seguiu seu olhar, reprimi um grunhido. Ela está escondida atrás daquelas árvores, então? Indagou com avidez, apontando a faca diretamente para nós. Bem ali, camaradas. Ela está lá. Vão encontrar a bruxa. Quieta. O sussurro de Claude fez minha espinha formigar. O ar ao redor parecia pesado, denso, com chuvas de primavera e nuvens tempestuosas. Seiva de pinheiro e líquen. Não se mova. Obedeci a seu comando, mal me atrevendo a respirar. Enquanto Baz e outro bandoleiro se aproximavam, o restante manteve seu cerco ao redor da trupe, assistindo enquanto Careca amarrava os pés e mãos de Coco. Ela encarava a faca do homem como se estivesse contemplando se devia pular na ponta dela. Com um pouco mais de sangue, aqueles idiotas amaldiçoariam o dia em que nasceram. Não estou vendo nada, resmungou o companheiro de Baz, nos circulando com a testa franzida. Baz olhou para dentro dos galhos de azevinho, seus olhos passando por nós como se não estivéssemos lá. Nem eu. A mão de Claude apertou com mais força meu ombro, silenciosamente advertindo para que não me movesse. Nada? Gritou Pele de Marfim. Nada. Bom, continua andando pelo riacho então, nozinho. Vamos encontrar a bruxa fugida. O acompanhante de Baz grunhiu e seguiu seu rumo. Sem olhar para trás, Baz se juntou ao líder. O que foi isso? Sussurrei. Confusão elevando-se até se converter em pânico. Nada daquilo fazia sentido. Nem mesmo Baz era tão bom ator assim. Tinha olhado direto para mim, através de mim, sem dar qualquer indicação de que me vira. Nem um piscar de olhos ou movimento de mãos. Sequer contato visual ele fizera. Merda! E por que Madame Labelle não tinha trucidado aqueles idiotas ainda? O que acabou de acontecer? A pressão em minhas costas diminuiu um pouco, embora Claude ainda não tivesse me libertado. Ilusão. O quê? Eles pensaram que éramos parte da árvore? Isso. Como? Me encarou com seriedade atípica. Devo explicar agora ou seria melhor esperar até que o perigo iminente tenha passado? Olhei feio para ele, retornando minha atenção aos demais. Baz começara a ajudar Careca com as cordas. Quando o companheiro foi amarrar Reid,
Baz o deteve, um sorriso cheio de malícia estampando seus lábios. Deixa ele comigo. Reid devolveu o sorriso. No segundo seguinte, jogou a cabeça para trás, quebrando o nariz do primeiro captor, e rolou, ficando de costas e dando um chute nos joelhos do segundo. Quase vibrei. Com agilidade assombrosa, recuperou a baliçarda que o primeiro tinha lhe tomado e ficou de pé numa explosão. Baz reagiu com rapidez equivalente, como se estivesse esperando o ataque, e usou a velocidade de Reid contra ele. Embora tenha pedido para que tomasse cuidado, embora Reid tenha tentado compensar, era tarde. Baz cravara a faca na barriga de Reid. Não! Sussurrei. Perplexo, Reid tropeçou para o lado, seu sangue manchando a neve. Baz sorriu triunfante ao girar a lâmina, forçando-a para cima, cortando pele, músculos e tendão até que o branco brilhou em meio a todo o vermelho. Osso. Baz o tinha esfaqueado até o osso. Me movi sem pensar. Louise! Sibilou Claude, mas o ignorei, atirando seu braço para longe e ficando de pé, correndo para onde Reid caíra de joelhos. Louise! Não! Os bandidos olhavam, boquiabertos, enquanto eu corria para eles, provavelmente estarrecidos depois de terem visto uma árvore se transformar em um ser humano. Mas, com todo o sangue tonitruante em meus ouvidos, eu não conseguia pensar. Se Reid não... Se Coco não pudesse curá-lo, mataria Baz, acabaria com ele. Atirando minha adaga aos pés de Coco, rezando para que pudesse alcançá-la, me ajoelhei ao lado do meu marido. Caos irromperam ao nosso redor. Finalmente, Madame Labelle se livrara das amarras. A cada movimento de mão, corpos voavam. Uma pequena parte do meu cérebro registrou que Toulouse e Thierry tinham se juntado a ela, mas não podia me concentrar. Não podia ouvir nada senão os gritos de pânico dos bandidos. Não via nada senão Reid. Mesmo machucado, ainda tentava me empurrar para trás dele, mas seus movimentos eram fracos. Sangue demais tinha se perdido, e partes demais das suas entranhas estavam à mostra. Não seja idiota! Falei, tentando manter pedaços de carne juntos. Billy subiu à minha garganta quando mais sangue foi cuspido de sua boca. Fica quieto, só... Mas as palavras não queriam sair. Olhei para Coco, desesperada, tentando conjurar um padrão, qualquer um, mas aquela ferida era mortal. Apenas a morte de outra pessoa poderia curá-la. E não podia usar Coco como moeda de troca. Seria como arrancar meu próprio coração do peito. E Ansel, poderia mesmo? Lu fica diferente quando usa magia. As emoções, o julgamento dela, anda instável. Não, balancei a cabeça com veemência contra o pensamento, mas tinha se fincado lá como uma massa, um tumor, envenenando meus pensamentos. O sangue de Reid ensopava à frente das minhas roupas, e ele tombou para dentro dos meus braços, pressionando a baliçarda em minha mão. Seus olhos se fecharam. Não. Ora, o que temos aqui? O rosnado de pele de marfim soou atrás de mim, perto demais. Sua mão se fechou em meus cabelos, inclinando minha cabeça para trás, e a outra tirou a fita do meu pescoço. Contornou a cicatriz com o dedo. Minha bruxinha finalmente saiu para brincar. Pode ter mudado o cabelo, mas não pode mudar essa cicatriz. Você vem comigo. Acho que não. Coco caiu em cima dele como um morcego saído do inferno. Minha adaga reluzindo, cortando o pulso dele. Sua cachorra imbecil! Com um urro, soltou meus cabelos e começou a atacá-la com ferocidade. Seus dedos agarraram a camisa de Coco e ele a puxou para si, forçando as costas dela contra o peito. Vou secar o seu sangue como fiz com a sua gente. Vender tudo para quem der mais na mascarada de crânios. Os olhos de Coco se arregalaram e sua face se contorceu com fúria. Levando a faca para o alto, ela a enterrou fundo no olho dele. O bandido desmoronou no mesmo instante, gritando e agarrando o rosto. Sangue jorrava por entre seus dedos. Ela o chutou mais uma vez só para ter certeza de que não voltaria a se levantar antes de se ajoelhar ao lado de Reid também. Pode curá-lo? Perguntei em desespero. Posso tentar. Sangue e mel. Reid. Voltei para o meu corpo, sentindo uma dor excruciante. Com respirações sôfregas, me agarrei à primeira coisa que encontrei. Mãos negras, marcadas. Ao fundo, o som de homens gritando e espadas se chocando chegou aos meus ouvidos. Precisamos sair daqui, disse Coco com urgência. Puxava meus braços tentando me levantar. Sangue escorria da curva interna do seu cotovelo e magia, com cheiro ácido de queimado, fazia meu nariz arder. Olhei para baixo, para minha barriga, cuja carne começara a se refazer. Vamos! Meu sangue não vai mantê-lo fechado sem mel. Tem que me ajudar. Temos que chegar às carroças antes de os chassés aparecerem.
Olhei para cima, desorientado, e absorvi a cena pela primeira vez. Caos reinava. Alguém tinha tirado minhas facas da tábua giratória e, para onde quer que olhasse, artistas e bandidos batalhavam. Com uma rapineira incrustada com pedras preciosas, Devereux corria atrás de um que fugia para dentro da floresta. Toulouse e Zena lutavam, costas com costas, contra outros 3. As mãos de Toulouse moviam-se depressa, a ponto de ficarem borradas no ar, e os bandoleiros caíram no chão instantaneamente. Ansel pulou nos joelhos de um outro, que avançava para Serafine. Quando o homem o desarmou, Thierry correu para ajudar, mas não foi necessário. Ansel quase arrancou fora a orelha do atacante com os dentes, e Serafine lhe deu um chute na boca. Madame Labelle e Bill enfrentavam os demais, a primeira os incapacitando, e o segundo cortando seus pescoços. Tentei me sentar, parando no meio do movimento quando meu cotovelo encontrou algo macio, quente. Ao meu lado, o líder jazia com um buraco sangrento no lugar onde seu olho deveria estar. Empurrei-o para longe e esquadriei o campo em busca de Lu. A encontrei a poucos metros de distância. Ela e Bill circulavam um ao outro em um movimento semelhante ao de lobos. Embora sangue escorresse do nariz de Bass, logo ficou evidente que era Lu quem estava na defensiva. Não quero machucar você, Bass, simbilou driblando outro de seus ataques com a minha baliçarda. Mas você precisa parar de ser um idiota. Sou eu, Lu. Nunca vi você na vida, madame. Ele avançou novamente e sua lâmina encontrou o ombro dela. A boca de Lu se abriu com incredulidade enquanto cobria a ferida com a mão. Está de brincadeira? Salvei a sua pele naquela merda de torre. E é assim que me paga? Escapei da torre sozinho. Com um berro de fúria, ela se lançou na direção dele, com uma guinada para cima e para o lado, até se agarrar às costas do homem. Suas pernas envolviam a cintura dele, os braços, o pescoço. Isso não tem graça. Estamos trucidando essa sua quadrilha tosca. Acabou. Não tem por que continuar fingindo. Não estou fingindo. Lu apertou mais até os olhos de Bass começarem a saltar, e ele levantou a faca depressa, mirando acertar seu olho. Libertando-o depressa até demais, ela caiu de costas na neve. Em questão de segundos, Bass estava em cima dela, a lâmina em seu pescoço. Tentei me levantar novamente, mas Coco me segurou no lugar. Me solta, rosnei. Você está fraco demais. Ela balançou a cabeça, os olhos arregalados enquanto assistia a luta dos dois. Lu consegue dar um jeito nele. Bass, para! A mão de Lu se fechou ao redor do seu pulso. Seu peito subia e descia com rapidez, como se lutasse para reprimir o pânico. Como pode não se lembrar de mim? Ele fez ainda mais pressão com a faca em resposta. Os braços dela tremiam contra a força exercida. Você não está mesmo fingindo. Merda! Merda! Ele hesitou, como se o xingamento tivesse ativado algo nele. Uma lembrança. Como é que você me conhece? Indagou com ferocidade. Faz anos que nos conhecemos. Você é um dos meus melhores amigos. Quando estendeu o braço para tocar o rosto dele, seu maxilar, a mão de Bass relaxou na faca. Mas eu... Será que eu fiz algo na torre? Franziu o senho, como se quisesse se forçar a lembrar. Estava preso, iam matá-lo a menos... Seus olhos se iluminaram de compreensão. A menos que você lhes desse o nome das bruxas na mansão de Tremblay. Foi isso. Você sabe sobre a mansão? Eu estava lá. Não pode ser. Eu me lembraria. Enfim, ela empurrou a faca para longe. Ele não a deteve. Bastien Saint-Pierre, disse Lu. Nós nos conhecemos nos bastidores do Soleil et Lune 2 verões atrás. Um ensaio de Le Barbe Bleue tinha acabado de terminar e você esperava conseguir passar uns minutos na companhia da atriz principal. A estava cortejando na época. Uma semana depois, você... Seu rosto se contorceu de dor contra alguma força invisível e o cheiro de magia fresca explodiu no ar. Você começou a me cortejar. Como você... Deu uma guinada abrupta para trás, para longe dela, amparando a cabeça como se tivesse sido partida em 2. Pare! Pare com isso, por favor! Roubei as suas memórias. Só estou devolvendo. O que quer que esteja fazendo, por favor, pare. Caindo de joelhos, Bass suplicou e implorou, mas Lu não parou. Logo, seus gritos de lamento chamaram a atenção dos outros. Madame Labelle, que acabara de despachar os últimos bandidos, parou congelada. Seus olhos se arregalaram. Louise, pare com isso! Pare! Disse ríspida, tropeçando na barra das saias em sua pressa de alcançá-los. Vai acabar se matando! Mas Lu não a escutou. Os olhos dela e de Bass rolaram para trás ao mesmo tempo, e juntos desmoronaram.
Consegui empurrar as mãos de Coco para longe e ir cambaleando até o lado da minha esposa. O cheiro de incenso me sufocou, pungente e doce, e tossi violentamente. Dor me perfurou a barriga com o movimento. Lu! Amparei sua nuca enquanto Baz acordava. Pode me ouvir? Lowey? Baz ficou de pé num pulo, agarrando sua mão com urgência súbita. Deu tapinhas em sua bochecha. Lowey? Acorda! Acorda! Náusea revirou meu estômago quando os olhos dela se abriram, quando piscou para mim, quando virou o rosto para ele, quando me dei conta da verdade. Lu havia mentido, de novo. Tinha resgatado o amante da torre, bem debaixo do meu nariz. Não devia ter me surpreendido, não devia ter me importado, mas a mentira ainda assim doía, mais profundamente do que deveria, mais do que qualquer dor física poderia. Me sentia em carne viva, exposto, como se uma faca tivesse passado por meus músculos e ossos até se cravar na alma. Deixei as mãos caírem onde estavam, tombando o chão ao lado dela, ofegante. Com todos os olhos em nós, ninguém notou o líder da quadrilha se levantar atrás de Coco. Ninguém a não ser Lu. Ela ficou tensa, e me virei para vê-lo levantar a faca com intenção assassina, mirando o ponto entre os ombros de Coco. Um golpe mortal. Cuidado! Gritou Baz. Coco girou, mas o homem já estava logo atrás dela, a ponta da lâmina pronta para perfurar seu peito. Lu atirou minha baliçarda. Rodopiando, passou voando entre os dois, mas o homem se moveu no último segundo, tirando o braço do caminho, e assim a arma continuou a voar, desimpedida para longe. Não parou até sem ficar fundo no tronco de uma árvore atrás deles, e então a árvore a comeu. Minha boca pendeu aberta, meu fôlego me abandonou. Não podia fazer nada, senão assistir enquanto o tronco inteiro estremecia, engolindo o aço precioso centímetro por centímetro até não sobrar mais coisa alguma. Nada, exceto a safira do cabo. E a árvore, ela mudou. Veios de prata se espalharam pela madeira, antes preta, até a árvore inteira começar a cintilar no luar. Frutos da cor do céu da meia-noite cresceram em seus galhos rígidos. Espinhos envelopavam cada botão, afiados, metálicos. Os milhafres que tinham feito ninho nela alçaram voo com gritos sobressaltados, quebrando o silêncio. Coco moveu-se depressa, com eficiência brutal, apunhalou o homem no coração. Dessa vez, não voltou a se levantar. Mas eu, sim. Reide? Disse Lu de maneira tranquilizante, mas não a escutei. O zumbido começara em meu ouvido. Dormência tinha subido pelos meus braços e pernas. Dor devia ter avassalado meu corpo a cada passo, mas não. Agonia devia ter destroçado meu coração a cada batida. Ela se foi. Eu devia ter sentido. Se foi. Se foi. Se foi. Mas não. Eu não sentia nada. Sem minha baliçarda, eu era nada. Como se estivesse flutuando acima da cena, assisti quando estendi a mão para tocar a safira. Mas a mão de Lu pousou sobre a minha. Não toque, disse sem ar. A árvore pode sugá-lo também. Não abaixei o braço. Continuei o movimento, mais e mais, até Lu conseguir puxá-lo de volta para a lateral do meu corpo. Heidi, pare. Ela não está mais aqui. Mas não se preocupe. Vamos conseguir outra para você, está bem? Vamos... Ela parou de falar quando me virei para ela. Suas bochechas coraram. Seu nariz, seus olhos estavam arregalados de inquietação. Deixe-o, Louise, ordenou Madame Labelle austera. Já causou estragos mais do que suficientes para um dia. Como é? Lu girou para encará-la, a boca se retorcendo. Você não tem o direito de falar sobre estragos. Coco se juntou a Lu. Nada disso teria acontecido se você não tivesse demorado tanto para intervir. Os homens não sabiam que você possuía magia. Poderia ter acabado com isso no mesmo momento em que começou. Por que esperou tanto? Madame Labelle ergueu o queixo em desafio. Não respondo a você. Então responda a mim. Todos no acampamento se viraram para mim ao ouvir minhas palavras hostis. Os membros da trupe estavam aglomerados, assistindo com olhos arregalados. A expressão de Devereux era de perplexidade. Quando Ansel deu um passo hesitante à frente, Bill o puxou para trás com uma sacudida de cabeça. Ignorei-os, mantendo contato visual com a minha mãe. Ela não encontrava as palavras. Não é óbvio? A risada de Lu tinha uma qualidade feia. Ela quer que você use magia, Reid. Esperou até o último momento possível para ver se seus mecanismos de defesa seriam ativados. Não é verdade, sogrinha? Esperei que minha mãe negasse uma acusação tão ultrajante. Quando não o fez, senti meu corpo tropeçar para trás, para longe dela, de Lu, para longe da minha baliçarda. Eu quase morri, constatei simplesmente. A expressão de Madame Labelle se transformou em um desespero, e ela se aproximou,
levantando a mão num gesto pesaroso. Jamais deixaria... Você quase não teve escolha. Girando nos calcanhares, caminhei em direção à carreta âmbar. Lu moveu-se atrás de mim, mas não conseguia nem olhar para ela. Não confiava em mim mesmo para falar. Heidi, sem uma palavra, fechei a porta na frente dela. A porta não manteve Coco lá fora. Não perdeu tempo para me seguir, para me atacar com mel. Com movimentos bruscos, tirou o jarrinho de líquido âmbar da bolsa e o jogou para mim. Está sangrando. Olhei para minha barriga, onde a ferida tinha se reaberto. Nem notara. Mesmo naquele momento, enquanto o sangue fresco molhava minha camisa. Um cansaço profundo se instalava dentro de mim. As vozes de Lu e minha mãe se exaltavam lá fora, ainda discutindo. Fechei os olhos. Esta será sempre a sua vida com ela. Sempre fugindo, se escondendo, lutando. Não. Meus olhos se abriram depressa e afastei o pensamento. Coco atravessou o cômodo para se ajoelhar ao meu lado. Mergulhando um dedo ensanguentado no frasco, esfregou a mistura no ferimento. A carne se costurou quase instantaneamente. Por que o seu sangue queimou aquele homem? Perguntei, a voz oca. O sangue de Madame Rouge é veneno para seus inimigos. Ah, assenti de maneira mecânica, como se fizesse todo sentido. Certo. Tendo terminado, ela se levantou, me encarando como se refletisse sobre algo. Após vários segundos constrangedores, apertou um vidro de sangue e mel contra minha mão. O que aconteceu lá fora não foi justo com ninguém, principalmente com você. Fechou meus dedos ao redor do recipiente. Ainda estava quente. Pegue. Acho que você vai precisar antes de tudo isso ter terminado. Olhei de novo para minha barriga confuso. Já havia sarado. Ela me lançou um sorriso soturno. Não é para a carne. É para o coração. Adaga e osso. Lu. Devereux insistiu que seguíssemos caminho. Com pilhas de corpos nos limites de Bouchen, seria apenas questão de tempo até que alguém alertasse as autoridades locais. Precisávamos estar muito, muito longe antes que aquilo acontecesse. Por sorte, Devereux não parecia dormir como uma pessoa normal, de modo que arriou os cavalos imediatamente. Por azar, sugeriu que me juntasse a ele. O carro balançava sobre nós enquanto colocava os cavalos para se movimentarem. Um dos gêmeos comandava a carroça atrás de nós. A carreta âmbar. Claude a batizara. Não me interessava qual era o nome. Só me importava que, naquele instante, Heidi estava lá dentro e eu não. Heidi e Coco. Devia estar agradecida por estarem se entendendo. Eu não estava. Me escondendo ainda mais dentro do lençol, olhei com uma expressão fechada para as estrelas. Claude deu um risinho. Uma currone por seus pensamentos, pequena. O senhor tem família, Monsenhor Devereux? As palavras saltaram como se por vontade própria, e resisti à vontade de tapar a boca com a mão. Com um olhar sabido, como se estivesse esperando tal pergunta, colocou os cavalos para trotar. Tenho sim. 2 irmãs mais velhas. Criaturas aterrorizantes, preciso dizer. E pais? Indaguei curiosa, mesmo a contragosto. Se um dia tive, não me recordo mais. Quantos anos o senhor tem? Ele deu uma risadinha, seus olhos viajando até os meus. Que pergunta pouco educada! Que resposta mais frustrantemente vaga! Quando a risadinha se tornou um riso de verdade, mudei de tática, estreitando os olhos. Por que tanto interesse em mim, Devereux? Sabe que sou casada, não sabe? Ele limpou uma lágrima do canto do olho. Minha cara criança, não sou nenhum pervertido. Então por quê? Por que está nos ajudando? Franzindo os lábios, considerou o que iria dizer. Talvez porque o mundo precise de um pouquinho menos de ódio e um tanto mais de amor. Essa resposta basta? Não. Revirei os olhos, cruzando os braços e me sentindo petulante. Um segundo depois, meus olhos voltaram para ele de maneira espontânea. E o senhor já se apaixonou antes? Ah! Balançou a cabeça, os olhos tornando-se contemplativos. O amor. A mais fugida das amantes. Em todos os meus anos, confesso que só a encontrei 2 vezes. A primeira foi numa jovem pastora muito teimosa, bem parecida com seu Reid. E a segunda vez? Bem, essa ferida ainda não sarou de todo. Seria idiotice reabri-la. Em todos os meus anos. Era uma expressão estranha para alguém que parecia estar na casa dos 40 e poucos. Quantos anos o senhor tem? Perguntei de novo mais alto. Muitos. Realmente estranho. Encarei-o. O que o senhor é? Outro risinho, seus olhos encontrando os meus mais uma vez. Simplesmente sou. Isso não é resposta. Claro que é. Por que teria que me encaixar dentro das suas expectativas?
O restante da conversa, na verdade, o restante da noite, passou de maneira frustrantemente similar. Quando o céu clareou do preto mais escuro para um cinza sombrio e, enfim, um rosa estonteante, não estava nem um pouco mais próxima de solucionar o mistério de Claude de Verrot. Nos aproximamos de Cesarine, pequena. Sacudiu meu ombro com gentileza e gesticulou para o oeste, onde faixas de fumaça de chaminé se dissipavam dentro da luz dourada da aurora. Puxando as rédeas de leve, desacelerou o passo dos cavalos. Não ouso me aproximar mais do que isso. Acorde seus companheiros. Embora suas acomodações tenham sido incendiadas, creio que Madame Labelle tem seus contatos na cidade. Juntos, nós dois encontraremos um lugar seguro para seu retorno, mas por ora, precisamos dizer adeus. Por ora. Estudei seu rosto plácido achando graça. Não fazia sentido ele nos ajudar. Nenhum sentido. Meu lado desconfiado gritava que algo estava errado. Sem dúvida tinha que ter segundas intenções. Mas o lado prático o mandou calar a boca e agradecer. Então foi o que fiz. Apenas segurou minhas mãos na dele, me encarando. Se cuide, minha querida, enquanto estamos longe. Se cuide até nos reencontrarmos. Bati com suavidade à porta da carroça. Heide? Quando não me respondeu, soltei um suspiro, descansando a testa contra a madeira. Está na hora de ir. Nada. Desespero ameaçou me engolir viva. Uma vez, quando criança, minha mãe teve um amante de muita influência, um homem de la noblesse. Quando se cansou dele, o baniu do château. Mas ele não partiu facilmente. Não. Aquele era um homem que não estava acostumado à rejeição, com dinheiro e poder quase infinitos à sua disposição. Logo contratou homens para espreitar dentro da floresta, capturando nossas irmãs e as torturando para que revelassem a localização do castelo, da minha mãe. Era um idiota. Não tive pena quando ela o matou. Tive pena quando cortou e abriu o peito dele para recheá-lo de pedras, atirando-o dentro do Le Mélancolique. Assistira enquanto afundava com um sentimento de vergonha. Sua esposa jamais saberia o que lhe acontecera, nem seus filhos. Não se aflige, amada, sussurrara Morgane, seus dedos ensanguentados apertando os meus para me tranquilizar. Embora um segredo seja uma mentira vestida com roupas bonitas, alguns deles devem permanecer guardados. Mas não tinha sido tranquilizador. Tinha sido nauseante. O silêncio entre mim e Heide me fazia sentir um pouco daquele jeito, como se estivesse pulando dentro do mar com pedras dentro do peito, incapaz de parar de afundar, de sangrar. Mas não tinha sido minha mãe quem fizera o corte dessa vez. Tinha sido eu. Bati com mais força. Heide, sei que está aí dentro. Posso entrar, por favor? Uma frestinha finalmente se abriu e lá estava ele, olhando de cima para mim. Ofereci um sorriso hesitante. Ele não respondeu. E tudo bem, mesmo, tudo bem. Se continuasse repetindo, talvez se tornasse realidade. Após vários momentos de constrangimento, Coco abriu a porta de uma vez e saiu. Ansel logo atrás. Já voltamos, prometeu ela, tocando meu braço ao passar. Só precisamos estar em outro lugar. Heide fechou a porta atrás de mim. Também devia fazer minhas malas. Falei, minha voz alegre demais. Xingando internamente, pigarreei e adotei um tom mais natural. Digo, não tem nem muito o que guardar, mas ainda assim, quanto mais rápido estivermos de volta à estrada, melhor, não é? O velório é amanhã, afinal de contas. Só temos hoje para convencer Blaise a se juntar a nós. Fiz uma careta diante do silêncio que se seguiu. Se precisa de mais tempo, um dos cavalos de Claude perdeu uma ferradura, então não estão exatamente precisando nos esperar. Estão mais esperando Thierry, na verdade. Acho que é ele o ferrador da trupe, algo a ver com ter sido aprendiz de um homem lá em Amandine. Curvado sobre a mochila, Heide não dava qualquer indicação de estar escutando. Continuei falando, ainda assim, incapaz de parar. Ele deve ser a única pessoa nesse mundo inteiro que fala menos do que você. Dei uma risadinha fraca. É bem o tipo herói soturno. Eu o vi mesmo usando magia contra aqueles bandidos ontem à noite. Ele e o irmão são... Heide fez um curto movimento positivo de cabeça. E você chegou a tentar persuadi-los a se juntarem a nós contra Morgane? Embora seu corpo inteiro tivesse ficado enrijecido, ainda assim não se virou. Não. Minha náusea se intensificou até virar algo semelhante à culpa. Heide, algo em minha voz o fez se virar. Ontem à noite, foi tudo culpa minha. Às vezes só reajo. Soprei um fôlego frustrado, mexendo num feixe de cabelos. Não queria perder a sua baliçarda. Me desculpe. Por tudo.
Ele tomou a mecha de cabelos e ambos a observamos deslizar por entre seus dedos. Desejei que me abraçasse, que me beijasse até não sobrar nada daquela tensão entre nós. Em vez disso, me entregou sua camisa limpa. Eu sei. A rigidez em seus ombros dizia que ele próprio não queria dizer. Mas ainda assim está perdida. Queria chacoalhá-lo, queria gritar e me enfurecer até que o silêncio de repreensão que ele vestira como armadura se estilhaçasse. Queria nos atar juntos até estarmos feridos das amarras e forçá-lo a conversar comigo. Mas, obviamente, não fiz nada disso. Com um assobio baixo, percorri os dedos pelas prateleiras mais baixas, incapaz de ficar quieta. Cestas de frutas secas, ovos e pães ocupavam o espaço, junto com soldadinhos de madeira e penas de pavão. Uma combinação bizarra. Nem acredito que encontrou outros tão rápido. Passei a vida inteira sem conhecer um único bruxo. Dei de ombros e coloquei uma pena atrás da orelha. Verdade, passei a maior parte daquela vida presa no chateau, onde ninguém acreditaria numa coisa assim, e o restante passei como ladra de rua. Mas mesmo assim, girando para encará-lo, coloquei uma pena atrás da orelha dele também. Resmungou irritado, mas não a removeu. Sei que sou a primeira a mostrar o dedo do meio para o destino, mas qual é a probabilidade disso? Reid enfiou as últimas roupas dentro da sua mochila. Devereux coleciona coisas. Fitei as prateleiras abarrotadas. Estou vendo. Não, ele nos coleciona. Ah, fiz uma careta. E ninguém acha isso estranho? Tudo relacionado a Devereux é estranho. Ele fechou a mochila e atirou sobre o ombro. Depois parou, o olhar recaindo sobre a mesa. Eu o acompanhei. Um livro estava aberto na superfície, um diário. Nós dois o encaramos por uma fração de segundo. E avançamos para ele ao mesmo tempo. Ah! Tirando o caderno de debaixo dos seus dedos, gargalhei e dancei para longe. Está ficando devagar, meu velho. Agora, onde estávamos? Assim. Apontei para a capa de couro. Outro diário delicioso. Era de se pensar que tivesse aprendido a lição, para não deixar esse tipo de coisa largado por aí. Reid veio para cima de mim, mas pulei para a cama dele, levando o livro para fora do seu alcance. Ele não retribuiu meu sorriso. Uma vozinha em minha cabeça me advertia que devia parar, que esse comportamento, um dia engraçado, agora com certeza não o era mais, mesmo quando abri a boca para prosseguir. O que encontraremos nesse aqui? Sonetos elogiando minha astúcia e charme? Retratos imortalizando a minha beleza? Ainda ria quando um pedaço de pergaminho caiu lá de dentro. Eu o peguei distraída, virando para examiná-lo. Era um desenho do rosto dele, um retrato magistral de rei de Dígore feito com carvão, vestido com o uniforme completo de Chasser, me fitava com uma intensidade que transcendia a página. Inquietante em sua profundidade. Aproximei o rosto com fascinação. Parecia mais jovem, as linhas do rosto mais lisas, mais redondas, o cabelo mais curto e arrumado, salvo pelos 4 arranhões furiosos visíveis logo acima da gola. Parecia tão imaculado quanto o homem com quem me casara. Quantos anos você tinha aqui? Passei o dedo pela medalha de capitão em seu casaco, vagamente reconhecendo-a de nossos tempos juntos na torre. Era discreta, então, apenas um detalhe no uniforme. Mal a notava. Agora, porém, parecia consumir o desenho inteiro. Não conseguia desviar os olhos dela. De repente, Reid deu um passo para trás, deixando os braços penderem ao lado do corpo. Tinha acabado de fazer 16 anos. Como tem tanta certeza? As feridas no pescoço. Que são? Ele tomou o retrato e enfiou na bolsa. Já respondi a sua pergunta. Suas mãos moviam-se depressa agora, pegando minha própria mochila e a atirando na minha direção. Eu a agarrei sem dizer palavra. O início de uma lembrança tomou forma em minha mente, um pouco embaçada, mas tornando-se mais nítida a cada segundo. Como foi que se tornou capitão? Tem certeza de que quer saber? Tenho. Está pronta? Reid voltou a atirar a bolsa sobre o ombro, os olhos passando pela bagunça no quarto em busca de pertences esquecidos. Se quisermos chegar a Louventre até o cair da noite, temos que sair agora. Lesdin é traiçoeira, mas pelo menos é uma estrada. Agora vamos nos aventurar dentro da natureza selvagem. Desci da maca com pernas que pareciam feitas de madeira. Já esteve em Louventre antes, não é? Ele assentiu de forma abrupta. Alguns meses depois de me juntar aos Chasseurs, encontrei uma alcateia de Loup-Garou perto da cidade. Não encontraremos nenhum caçador de recompensas ou quadrilha de bandidos por lá, acrescentou. Nem bruxas. Nós a matamos. Fiquei plantada no lugar enquanto me dei conta do que significava. Ele abriu a porta olhando para mim por cima do ombro.
O que foi? Os lobisomens que você encontrou logo fora da cidade. Os que matou para se tornar capitão eram... A expressão de Reid se fechou. Não se moveu por um longo instante. Então, curiosamente, tirou uma adaga peculiar da bandoleira. Seu cabo tinha sido esculpido em osso no formato de um. O fôlego escapou do meu peito em um sopro. Um lobo uivante. Meu Deus! Sussurrei, um gosto ácido recobrindo minha língua. Um presente do... O pomo de Adão de Reid subiu e desceu. Do arcebispo, para celebrar meu primeiro inimigo morto. Ele me deu isso na minha cerimônia de posse. Dei um passo atrás, me chocando contra a mesa. As xícaras de chá em cima tremeram. Me diga que não é o que eu estou pensando, Reid. Me diga que não é o osso de um lobisomem. Não posso. Merda. Fui eu quem avançou para a rede dessa vez, estendendo a mão por trás dele para fechar a porta. Os outros não podiam entreouvir aquela conversa, não quando estávamos a instantes de entrar nas entranhas da fera. Uma fera que seria muito menos favorável a uma aliança enquanto carregássemos os ossos dos seus mortos. Esse osso é de quem, porra? E se for um dos parentes de Blaise? E se ele lembrar? Ele vai lembrar. O quê? Ele vai lembrar. A voz de Reid recuperava aquela firmeza irritante, aquela calma mortal. Eu matei seu filho. Olhei para ele, boquiaberta. Você não pode estar falando sério. Acha que eu brincaria com uma coisa dessas? Acho melhor que esteja brincando. Acho que uma piada de merda seria muito mais palatável do que um plano de merda. Afundei na cama dele, os olhos ainda arregalados com descrença. Não posso acreditar em você. Isso tudo foi plano seu e você quem quis cruzar o reino em uma corrida maluca para reunir aliados. Acha mesmo que Blaise vai querer ficar amiguinho do assassino do próprio filho? Por que não mencionou isso antes? Teria mudado algo? Claro que teria. Apertei o dorso do nariz, fechando os olhos com força. Está bem. Vamos adaptar o plano. Podemos seguir com Claude para Cesarine. Pode ser que Auguste ainda se junte a nós e Levoisin já concordou. Não. Embora estivesse ajoelhado entre meus joelhos, tomou grande cuidado para não me tocar. Tensão irradiava dos seus ombros, do maxilar trincado. Não tinha me perdoado ainda. Precisamos de Blaise como aliado. Agora não é hora para as suas atitudes nobres, Reid. Aceitarei as consequências das minhas ações. Foi difícil conter a vontade de bater o pé. Muito difícil. Bem, tenho certeza de que ele vai apreciar a sua valentia. Você sabe, quando estiver destroçando seu pescoço. Não vai fazer isso. Então me tocou o mais leve roçar de dedos em meu joelho. Minha pele formigou. Os lobisomens valorizam força. Vou desafiar Blaise a um duelo para pagar a minha dívida de sangue. Não será capaz de resistir à chance de se vingar do filho. Se ganhar, teremos demonstrado que somos fortes aliados, talvez mais do que Morgane. Silêncio. E se perder? Eu morro. Até um de nós estar morto. Reid. A floresta nos engoliu quando deixamos a estrada. As árvores ficaram mais densas, o terreno mais acidentado. Em alguns pontos, a copa das árvores bloqueava toda a luz do sol. Apenas nossos passos quebravam o silêncio. Era um pouco mais quente ali, mais lamacento. Por experiência, sabia que quanto mais nos embrenhássemos, mais úmido ficaria o solo. Com sorte, a maré estaria baixa quando chegássemos ao pântano de águas frias de Louventre. Esse lugar é um verdadeiro sovaco. Bill soprava dentro das mãos em concha para aquecê-las. Foi tremendamente mal nomeado. Quando ninguém respondeu, soltou um suspiro dramático. Coco tinha procurado abrigo ao meu lado. Ansel não retornava a seus olhares furtivos. Ausente à ameaça de morte iminente, o abismo entre os dois tinha se reaberto. Ele não dizia uma palavra desde a nossa partida. Nem Lu. Seu silêncio pesava sobre mim, mas não conseguia me forçar a aliviá-lo. Vergonha e raiva ainda borbulhavam em meu estômago. É uma pena mesmo, murmurou Bill, enfim, sacudindo a cabeça e olhando para todos nós, um de cada vez. Seus olhos brilhavam com decepção. Sei que estão todos muito preocupados com os próprios problemas amorosos para notar, mas acabei de ver meu reflexo naquela última poça ali e... Uau! Como estou bonitão! Coco lhe deu um tapa atrás da cabeça. Você só pensa em si mesmo o tempo todo? Esfregou o local lamentoso. Para ser sincero, sim. Lu sorriu. Chega. Pendurei a mochila em um galho baixo. Podemos parar aqui para o almoço. E comam. Lu revelou um pedaço de queijo com um gemido de prazer.
Devereux tinha generosamente nos abastecido com alimentos para a jornada. Partindo uma fatia, ela ofereceu a Ansel. Ele não aceitou. Quando tiver terminado, murmurou ele, sentando-se na raiz ao lado dela. Pensei que talvez pudéssemos treinar. Pulamos o dia de ontem. Para mim, acrescentou. Não vai demorar. Lu soltou uma gargalhada. Não precisamos da permissão dele, Ansel. Bill aceitou o pedaço rejeitado de Lu. Espero que isso não seja uma alusão à tentativa não muito valente dele ontem com as espadas. Foi valente, rebateu Lu com aspereza. Não se esqueça de que eu estava lá quando aqueles homens invadiram nossa carroça, Bill, disse Coco com doçura. Os olhos dele se estreitaram. Você quase fez xixi nas calças. Pare com isso, com tom de voz baixo, Ansel olhava determinadamente para os pés da jovem. Não preciso de você para me defender. Essa é boa, Bill apontou para o braço de Ansel. Ainda está sangrando. Tropeçou e se cortou na luta, não foi? Tem sorte que os bandoleiros só tenham desarmado você. Cala a boca, Bill, antes que eu cale por você. Lu ficou de pé, arrastando Ansel com ela. Examinou o corte em seu braço antes de lhe entregar a faca. É óbvio que podemos treinar. Só ignora esse filho da puta. Não acho que seja eu O interrompi antes que pudesse terminar. Não temos tempo para isso. Os Chasseurs estavam perto ontem à noite. Ansel ficará bem. Treinava conosco na torre. Verdade. Lu se debruçou por cima de mim, tirando outra faca da minha bandoleira. A bainha acima do meu coração permanecia dolorosamente vazia. E é esse o problema. Meus lábios se retorceram por vontade própria. Como é? É só que, como devo dizer, inclinou a cabeça para o lado para me contemplar, soltando o ar preso nas bochechas, cheias de um som rude. Não se ofenda, mas os Chasseurs têm uma certa reputação de serem arcaicos, galantes. Galantes? Repeti duro. Não me entenda mal. Aquelas injeções de vocês foram um passo cruel na direção certa, mas, historicamente, sua irmandade parece sofrer de ilusões de grandeza, como se fossem nobres cavalheiros cavalgando por aí com o intuito de fazer o bem, protetores dos fracos e indefesos, operando sobre um código de conduta moral severo. E isso é errado? Indagou Ansel. Não há espaço para moralidade em uma luta, Ansel. Não há bandidos e caçadores de recompensa ou bruxas. Seu olhar se endureceu. E com os Chasseurs tampouco. Você é um de nós agora, o que significa que não é mais nem fraco nem indefeso. Aqueles homens a quem chamava de irmãos não vão hesitar em queimá-lo. É vida ou morte, a sua ou a deles. Bufei. Ridículo. Sim, Lu eliminara aqueles caçadores de recompensa com facilidade relativa. Tinha dado cabo dos criminosos na ferraria e derrotado a bruxa na torre. Mas se pensava que sabia mais do que gerações inteiras de Chasseurs, se pensava que podia ensinar mais a Ansel do que os melhores combatentes do reino, ela não sabia de nada. Truques podiam até funcionar contra caçadores de recompensa e criminosos ordinários, mas contra os Chasseurs, competência e estratégia eram necessárias. Fundamentos consolidados ao longo de anos de estudos cuidadosos e treinamento, paciência, força, disciplina. Mesmo com toda a sua aptidão, Lu não possuía nenhum daqueles elementos. E por que possuiria? Era uma bruxa treinada em artes mais obscuras do que a paciência. Seu tempo nas ruas, evidentemente sua única educação em combate, fora curto e furtivo. Passara mais tempo se escondendo em sótãos do que lutando. Ridículo, repeti. Você parece bem confiante, Chas. Levantou-me a faca devagar, virando a lâmina para refletir ao sol da tarde. Talvez devêssemos fazer uma demonstração para Ansel? Muito engraçado. Não estou rindo. Eu a encarei. Não posso enfrentá-la. Não seria justo. Os olhos dela brilharam. Concordo. Não seria nem um pouco justo. Mas receio que Ansel não seja o único precisando de uma lição hoje. Detestaria que você ou ele ficassem com a impressão errada. Não. Ficando de pé, cruzei os braços e a olhei feio. Não vou cair nessa. Não me peça isso. Por que não? Não tem nada a temer. Você é o mais forte aqui, afinal, não é? Chegou mais perto, seus seios tocando de leve minha barriga, e acariciou minha face com o dedo. Sua pele cintilou e a sua voz ficou mais grave, se multiplicou, como acontecera no pub. Sangue pulsava em meus ouvidos. Sem a baliçarda, podia sentir a atração da sua magia sobre a minha pele. Meus músculos já tinham começado a relaxar, meu sangue a esfriar. Uma dormência agradável desceu pela minha coluna.
Está curioso? Sua voz ronronava enquanto me circundava, o fôlego quente contra minha bochecha. Ansel, Bill e Coco assistiam com olhos arregalados. Admita. Quer saber como é. Quer ver essa parte de mim, de você. Tem medo, mas também curiosidade. Tanta, tanta curiosidade. Sua língua escapou de dentro da boca para lamber minha orelha. Calor aumentou dentro da minha barriga. Não confia em mim? Estava certa. Queria ver. Queria saber. Aquele vazio em seu rosto era desconhecido e estranho, mas ainda assim eu... Não. Balancei a cabeça com violência. Não queria vê-lo em absoluto. No dia anterior mesmo, assistira enquanto quase se matava usando magia. Ela não devia estar fazendo aquilo. Nós não devíamos estar fazendo aquilo. Não era Lu. Não era. Entregue-se. Aquelas estranhas e desconhecidas vozes se insinuaram novamente dentro dos meus pensamentos, mais recônditos, me acariciando, tentando me persuadir. Claro que confio. Prove. Levantou a mão para pentear meus cabelos com os dedos. Estremeci com o contato, com a intrusão dentro da minha cabeça. Me obedeça. Entregue-se. Chega. O que está fazendo? Afastei a mão dela com força, tropeçando para trás. Derrubei a mochila na árvore. Ninguém se moveu para pegá-la. Pare com isso. Mas sua pele só brilhou mais forte enquanto estendia a mão para mim, seus olhos cheios de anseio, e de repente já não sabia mais se queria que parasse. Entregue-se. Toque-a. Reid esticou os braços para mim em súplica e senti meu corpo dar um passo à frente, enterrar meu rosto em seus cabelos, mas seu cheiro não estava certo. Nada certo. Era como fumaça e pelagem animal e algo mais. Algo pungente. Perfurou o nevoeiro em minha mente. Me abrace, Reid. Abrace isso. Não tem por que ter medo. Deixe que eu mostre quanto poder você pode ter. Deixe que eu mostre como você é fraco. Pungente demais. Enjoativo de tão doce. Cheirava queimado. Minhas mãos pousaram em seus ombros e a forcei dar um passo atrás, desviando meu olhar para longe. Pare com isso agora. Sem querer arriscar encontrar seus olhos novamente, observei seu pescoço. A cicatriz, vagarosamente o brilho em sua pele foi diminuindo sobre as minhas mãos. Essa não é você. Ela bufou com escárnio, a pele voltando ao normal de maneira abrupta. Me empurrou para longe. Para de querer me dizer quem sou. Quando arrisquei um olhar para ela, me olhava feio, lábios franzidos e sobrancelhas juntas numa carranca, a mão no quadril estreito, esperando. E então? Vamos ou não vamos? Lu, advertiu Ansel. Meu corpo inteiro tremia. Já é a segunda vez que usa magia para me controlar, falei baixinho. Nunca mais faça isso, entendeu? Nunca mais. Você está sendo dramático. E você está fora de controle. Um sorriso malicioso recurvou os lábios dela, a própria encarnação de Jezebel. Então me castigue. Prefiro algemas e um chicote, mas a espada vai quebrar o galho também. Inacreditável. Ela... Inspirei fundo, irritado. Quer mesmo fazer isso? Seu sorriso se alargou selvagem e naquele instante já não a reconhecia mais. Não era Lu, mas uma verdadeira dama branca, bela, fria e estranha. Quero sim. Vocês se encontraram faz apenas alguns meses. Como pode saber que a conhece de verdade? As palavras de Madame Labelle me atormentavam. Mais e mais altas ficavam. Louise já começou seu declínio. Conheço os sinais. O mesmo aconteceu com Morgane. Você não pode impedir e não pode fazer com que desacelere. Se concordar, falei devagar. Tenho uma condição. Sou todo ouvidos. Se eu vencer, chega de magia. Estou falando sério, Lu. Você vai parar de usá-la. Não quero ver mais. Não quero sentir o cheiro. Não quero nem pensar nela até estar tudo acabado. E se eu vencer? Ela deslizou um dedo pelo meu peito. Aquele lustro sobrenatural tinha retornado à sua pele, a mesma luz estranha em seu olho. E então, querido? Vou aprender como usá-la. Vou deixar que me ensine. Sua pele ficou opaca de repente e o sorriso se desfez. Combinado. Com a garganta fechada, assenti e dei um passo atrás. Enfim, podíamos dar um fim àquilo. Aquela loucura entre nós, aquela tensão, o impasse. Eu a impossibilitaria rápida e eficientemente. Apesar de toda a sua provocação, não queria machucá-la e jamais quis. Só queria protegê-la, de Morgane, de Auguste, de si mesma. E agora, finalmente eu podia. Desembainhando uma segunda faca, girei os ombros para aquecê-lo, alonguei o pescoço, flexionei os pulsos.
Uma sensação semelhante à empolgação ébria me dominou quando nos encaramos, quando ela fez minha adaga rodopiar entre seus dedos. Mas não deixei minhas emoções me traírem. Diferente de Lu, podia controlá-las, podia contê-las, iria contê-las. Pronto? Seu sorrisinho retornara e a postura permanecia relaxada, arrogante. Ansel correu para o abrigo da árvore mais próxima, um cipreste. Até Coco nos deu espaço, puxando Bill consigo. Contamos até 3. Mantive os dedos relaxados na faca. 1. Ela tirou a sua no ar. 2. Nossos olhares se cruzaram. 3. Sussurrei. Ela pulou imediatamente, me surpreendendo, e atacou com força inesperada. A bloqueei com facilidade, contra-atacando com um golpe. Meia bomba. Só precisava desarmá-la, não atacar de verdade. E era tão pequena. Passando depressa por mim, usou minha velocidade contra mim mesmo para chutar a parte posterior do meu joelho, me fazendo tropeçar para frente. Pior, ela meio se jogou por cima de mim, meio me cavalgou para se certificar de que fosse cair de barriga no chão. Sua faca tocou meu pescoço enquanto a minha própria deslizava para fora do meu alcance. Com um risinho, enterrou os joelhos em minhas costas e deixou um beijo na minha nuca. Primeira lição, Ansel. Encontre as fraquezas do seu inimigo e as explore. Furioso, cuspi a neve na boca e afastei a faca com força. Sai de cima. Ela riu novamente e rolou para o lado, me libertando, antes de ficar de pé num salto. Então, o que foi que Heidi fez de errado, além de cair de cara no chão e perder a arma? Com uma piscadela, pegou-a e a devolveu. Ansel se remexia inquieto sobre a árvore, recusando-se a fazer contato visual. Ele não queria machucar você. Não deu o máximo de si. Fiquei de pé também. Calor queimava meu pescoço e minhas orelhas enquanto espalmava a neve de lama do casaco, da calça. Porra! É um erro que não repetirei. Os olhos de Lu dançavam. Vamos para o round 2? Vamos. No 3. Adotei a ofensiva dessa vez, atacando com força e rapidez. Tinha subestimado a agilidade antes, mas não o faria de novo. Sustentando o impulso e o equilíbrio, mantive os movimentos controlados, poderosos. Ela podia ser mais rápida, mas eu era mais forte. Muito, muito mais forte. O sorrisinho dela desapareceu após um golpe particularmente vigoroso em seu braço dominante. Não hesitei. Voltei a atacar, forçando-a na direção do cipreste, encurralando-a ali, explorando sua fraqueza. Seus braços tremiam com todo o esforço, mas mal conseguia desviar dos meus ataques. Que dirá contra-atacar? Não parei. Com o último avanço, atirei sua faca para longe, prendendo-a contra a árvore com meu antebraço, ofegante, sorridente, triunfante. Renda-se! Ela mostrou os dentes e levantou as mãos. Jamais! A pancada veio antes que pudesse reagir, e o cheiro, queimou meu nariz e minha garganta, me perseguindo enquanto voava pelo ar. Quando topei com um galho e deslizei pela neve, algo quente e molhado escorreu do topo da minha cabeça. Toquei o local com cuidado, e meus dedos retornaram vermelhos, ensanguentados. Você... Minha garganta fechou com incredulidade, com fúria. Você trapaceou. Segunda lição, rosnou ela, abaixando-se para pegar as facas caídas. Não existe trapaça. Use todas as armas em seu arsenal. Ansel assistia com olhos arregalados, aterrorizados, pálido e imóvel. Me levantei devagar, com determinação. Minha voz tremia. Me deu uma faca. Não. Levantou o queixo e os olhos brilhantes demais e enfiou a adaga extra no cinto. É a segunda vez que perde a sua. Tome-a de volta. Lu, Ansel deu um passo hesitante à frente, as mãos estendidas entre nós como se quisesse tranquilizar animais selvagens. Talvez fosse bom só devolver a... Suas palavras terminaram em um berro quando a derrubei no chão. Rolando de costas, absorvi a maior parte do impacto, prendendo meus pulsos e arrancando a faca da mão dela. Ela tentava me arranhar, aos gritos, mas mantive suas mãos presas com uma das minhas, usando a outra para alcançar, para procurar. Os dentes de Lu afundaram em meu pulso antes que pudesse encontrar meu cinto. Merda! Eu a libertei com um rosnado, vermelho aflorando das marcas de dentes. Você enlouqueceu? Patético! Com certeza nosso grande capitão consegue fazer melhor do que isso. Vagamente podia ouvir Ansel gritando algo à distância, mas o ruído em meus ouvidos abafava tudo, exceto Lu. Lu. Rolei, mergulhando em direção à faca caída, mas ela correu atrás de mim. Cheguei primeiro. Por reflexo, golpeei num arco largo e feroz, defendendo minhas costas. Lu devia ter se afastado naquela dança de sempre. Devia ter previsto o movimento e se defendido, se abaixando sobre o meu braço estendido e avançado. Mas não. Minha lâmina fez contato.
Assisti em câmera lenta, Billy subindo a garganta, quando o metal rasgou o tecido do seu casaco, quando sua boca se abriu em surpresa, quando tropeçou, a mão no peito e tombou no chão. Não! Soprei a palavra antes de cair de joelhos ao seu lado. O zumbido em meus ouvidos cessou abruptamente. Lu! Reide! A voz de Ansel quebrou o silêncio enquanto corria até nós, espirrando neve e lama em todas as direções. Derrapou ao frear e caiu para frente, as mãos pairando sobre o corte no casaco de Lu, trêmulas. Sentou-se para trás com um suspiro. Graças a Deus! Coco! Coco! Chamei. Mas ela não está. Coco! Uma risadinha baixa soou abaixo de nós. Minha visão se fixou no corpo pálido de Lu e apenas nele. Um sorriso tocava seus lábios, cheio de malícia, e ela se apoiou nos cotovelos. Fique deitada, pedi, a voz falhando. Por favor, Coco vai curá-la. Mas ela não obedeceu. Não. Continuou se erguendo, levantando as mãos em um movimento peculiar. Minha mente, letárgica e lenta de pânico, não compreendeu o gesto. Não entendeu sua intenção até ser tarde. A explosão me levantou no ar. Não parei até minhas costas terem encontrado a árvore com uma nova pancada, me dobrando sobre mim mesmo. Sufoquei tentando recuperar o fôlego. Mais uma risadinha, essa mais alta do que a anterior. Ela caminhou até mim, abrindo o casaco e revelando a camisa, a pele, ambas intactas. Nem um arranhão sequer. Terceira lição. A batalha não termina até onde vocês estar morto no chão. E mesmo assim, verifique 2 vezes. Sempre chute seu oponente quando ele estiver caído. Uma dívida de sangue. Reide. Se a tensão entre nós dois era intensa antes, agora estava incontornável. Cada passo, um tijolo entre nós. Cada momento, um muro. Caminhamos por um longo tempo. Embora Lu tivesse enviado a Raposa Preta, Brigitte a tinha batizado, à nossa frente com um pedido para que nos encontrássemos, a fera de Givaudan não respondera. Ninguém falou até o crepúsculo cair. Cipestres tinham gradualmente substituído pinheiros e vidoeiros, e o solo tinha se tornado mais macio. Fazia ruídos úmidos sobre nossos pés, mais lama do que musgo e líquen. O ar frio de inverno era salgado e, acima de nós, uma gaivota solitária grasnava. Embora a água encharcasse minhas botas, a sorte estava do nosso lado. A maré não tinha subido ainda. Vai escurecer daqui a pouco, sussurrou Bill. Sabe onde eles moram? Lu se aproximou de mim. Arrepios eriçavam sua pele. Duvido que o tenham convidado para tomar chá na casa deles. Resisti à tentação de envolvê-la com um braço, de abraçá-la com força. Não tinha se desculpado dessa vez. Nem eu esperava que fosse se desculpar. Pegamos alguns errantes de surpresa da última vez. Não sei onde a alcatéia fica. Errantes de surpresa? Lu olhou para mim com olhos aguçados. Me disse que tinha encontrado o grupo. Queria impressioná-la. Não importa. Coco olhou para o céu, para o espectro de lua no pôr do sol roxo. Era cheia aquela noite. Ficava mais brilhante a cada minuto que se passava. Eles vão nos encontrar. Bill seguiu o olhar dela empalidecendo. E até lá? Um uivo perfurou a noite. Naquele momento, tomei a mão de Lu. Seguimos em frente. Uma escuridão verdadeira caiu dentro de uma hora. Com ela, sombras mais densas se materializaram, relampejando por entre as árvores. Estão aqui. Com a voz suave, Lu inclinou a cabeça para a esquerda, onde um lobo prateado se esgueirou para fora de vista. Outro passou adiante sem fazer um único ruído. Mais uivos ecoaram o primeiro, até que um coro nos cercava. Fomos todos nos aproximando uns dos outros ao mesmo tempo. Fiquem calmos, murmurei. Embora estivesse ansioso por empunhar uma faca, mantive a mão firme na de Lu. Aquele primeiro momento era crucial. Se suspeitassem de perigo, não hesitariam. Não atacaram ainda. A voz de Bill se elevou com um guincho. Ainda? Todos de joelhos. Lentamente, com cuidado, me agachei, abaixando a cabeça, guiando Lu para baixo comigo. Nossos dedos se entrelaçaram no lamaçal. A cada fôlego seu, sincronizava o meu, me concentrava. A ansiedade deixava meu pescoço rígido, meus braços também. Talvez Blaise não quisesse me escutar. Apesar do que dissera Lu, talvez não aceitasse meu desafio. Talvez simplesmente nos matasse. Só façam contato com aqueles que quiserem desafiar. Como se esperassem minhas palavras, os lobos surgiram. 3 dúzias deles, no mínimo, emergiam de todas as direções, tão silenciosos quanto a lua lá em cima, nos cercando. O rosto de Lu empalideceu. Ao lado dela, Ansel tremia. Estávamos em desvantagem numérica.
em alarmante desvantagem numérica. O que está acontecendo? Indagou Bill, a respiração ofegante. Pressionava a testa contra o ombro de Coco, fechando os olhos com força. Tive dificuldades para manter minha voz estável. Estamos requisitando uma audiência com um alfa. Bem na nossa frente, um enorme lobo de olhos amarelos se adiantou. Eu o reconheci de imediato. Pelagem da cor de fumaça, o focinho grisalho e mutilado. Um pedaço do nariz tinha sido arrancado. Ainda lembrava quando o vi caindo no chão. A sensação, o cheiro do seu sangue em minhas mãos, o som de seus urros torturados. Quando curvou os lábios, revelando dentes tão longos quanto os meus dedos, me forcei a falar. Blaise, precisamos conversar. Quando fiz menção em me levantar, Lu me deteve com uma breve sacudidela de cabeça. Quem se levantou foi ela, dirigindo-se ao líder diretamente. Apenas eu podia sentir sua mão tremendo. Meu nome é Louise LeBlanc e desejo ter uma audiência com a fera de Givaudan, líder da Alcateia. Estou correta em presumir que seja você? Blaise rosnou baixinho, não desviou os olhos de mim. Viemos negociar uma parceria contra La Dame de Sorcières, continuou a voz mais firme. Não queremos conflito. Você tem muita coragem. Uma jovem robusta saiu do meio das árvores, vestida com apenas uma bata, pele marrom, cabelos pretos, olhos castanhos escuros. Atrás dela, uma versão em miniatura sua seguia. Trazer um príncipe em um chasseur em Louventre. Bi olhou para mim de relance. Quando assenti, ele se levantou. Embora cauteloso, sua postura mudou sutilmente, transformando-o diante dos nossos olhos. Endireitou os ombros, plantou os pés no chão, fitou a mulher com uma expressão impassível. Receio que estejamos em desvantagem, mademoiselle. Ela fechou a cara para ele. Liana, sou a filha da fera de Givaudan. Bill assentiu. Mademoiselle Liana, é um prazer conhecê-la. Quando ela não respondeu, ele prosseguiu inabalável. Minha companheira diz a verdade. Viemos para fazer as pazes com os Loups-Garous. Cremos que uma aliança possa ser benéfica para todas as partes envolvidas. Lully lançou um olhar agradecido. E que parte você representa? Perguntou Liane com voz sedosa, aproximando-se. Os olhos de Bill se movimentaram quando um punhado de lobos imitou seus movimentos. Vossa Alteza? Bill abriu um sorriso forçado. Infelizmente, não estou aqui em caráter oficial, embora tenha esperança de que meu pai também responda favoravelmente a uma aliança. Antes ou depois de mandar seus caçadores abaterem minha família? Não queremos conflito, repetiu Lu. Uma pena. Liana sorriu e seus caninos se alongaram, afiando-se em pontas letais. Porque nós queremos. O irmãozinho dela, talvez 5 anos mais jovem do que Ansel, mostrou os dentes. Levem-nos. Espere! Gritou Bill e o lobo mais próximo dele se sobressaltou, mordendo o ar perto na mão do príncipe. Ele caiu no chão com um xingamento. Por favor, nos escutem. Lu se colocou entre os dois, levantando as mãos em um gesto apaziguador. Ignorando suas súplicas, os lobos avançaram. Corri para eles, tirando 2 facas da bandoleira, me preparando para atirar. Só queremos conversar. A voz dela se levantou com desespero. Não queremos O primeiro lobo se chocou contra ela, que cambaleou para trás, estendendo a mão para mim, os olhos procurando os meus. Ajustei a mira por instinto, atirando a faca com precisão, capturando o cabo quando girou. Ela golpeou o atacante em um movimento único e contínuo. Quando o animal urrou e pulou para o lado, sangrando, seus companheiros se detiveram ao redor. Rosnados e uivos dominaram a noite. Não queremos lhes fazer mal nenhum. A mão de Lu já não tremia. Mas, se necessário, vamos nos defender. Atrás dela, ergui minha própria arma para dar ênfase às suas palavras. Coco e Ansel se juntaram a nós com as próprias armas. Até Bill desembaiou a adaga, completando o nosso círculo. Bem, comentou Coco amarga. As feras nos circundavam em busca de um ponto fraco onde pudessem atacar. Isso saiu de controle mais depressa do que imaginei. Movi minha faca pelo ar quando um lobo chegou perto demais. Sabe o que eu tenho que fazer, Lu? Ela balançou a cabeça com veemência. Não, ainda podemos negociar. Tem uma maneira interessante de negociar. Rosnou Liana, gesticulando para o amigo ferido, trazendo facas e inimigos para dentro da nossa casa e nos atacando. Não queria que isso tivesse acontecido. Outro lobo avançou enquanto Lu falava, na esperança de pegá-la de surpresa, mas ela não o apunhalou, apenas o chutou no focinho. Temos informações a respeito da sua inimiga, La Dame de Sorcières. Juntos temos uma chance de finalmente derrotá-la. Ah, agora eu estou entendendo.
Um pequeno sorriso brincou nos lábios de Lyanna. Levantou a mão e os companheiros pararam abruptamente de circular. Vieram implorar pela ajuda da alcateia. Viemos pedir ajuda, rebateu Coco áspera, levantou o queixo. Não vamos implorar. As duas se encararam por vários segundos, nenhuma delas vacilando, nem desviando os olhos. Enfim, Lyanna inclinou a cabeça. Reconheço sua bravura, Cosette Monvoisin, mas a alcateia jamais dará assistência a um príncipe, um caçador e a puta deles. Quando gesticulou com a cabeça para Bill, depois para mim e Lu, só vi vermelho. Apertando as facas nas mãos com intenção assassina, dei um passo à frente. O braço de Coco cruzou meu peito. Lyanna riu, o som brutal, selvagem. Não devia ter vindo até aqui, rei de Diggory. Vou gostar de destroçar seu pescoço. Já chega, Lyanna. Grave e rouca, a voz de Blaise perfurou o alvoroço de rosnados ansiosos. Não o tinha notado sair. Estava agora diante de nós como um homem, vestido apenas com um par de calças folgado. Seu peito era tão marcado quanto o rosto, os ombros tão largos quanto os meus próprios, talvez ainda mais. Como a sua pelagem de lobo, os cabelos eram longos e cinzentos como nuvens tempestuosas, com faixas prateadas. Morgane Leblanc nos visitou mesmo mais cedo essa semana com uma proposta similar. Falou em guerra. E liberdade do domínio dos Chasseurs, cuspiu Lyanna. Tudo o que precisamos fazer é lhe entregar sua filha, a sua esposa. Os olhos amarelos de Blaise penetraram os meus, cheios de ódio, e a perseguição do meu povo estará terminada. Ela vai me sacrificar. O punho de Lu se fechou com força na faca. Blaise seguiu o movimento, predatório, avaliando qualquer fraqueza, mesmo naquele momento. Sou filha dela, continuou, o tom de voz ficando agudo. Uma olhadela em sua direção confirmou que suas pupilas tinham se dilatado. Seu corpo também estava se preparando para a batalha, ainda que a sua mente ainda não estivesse se dado conta do perigo da nossa situação. Mas ela só me concebeu, só me criou, para morrer. Nunca me amou. Sem dúvida vê como algo assim é cruel? Blaise mostrou os dentes para ela. Seus caninos continuavam afiados, pontudos. Não fale de família para mim, Louise Leblanc. Quando nunca conheceu uma. Não fale de assassinato de filhos. Não com a companhia que a cerca. Lu fez uma careta com nota de desespero tingindo sua voz. Ele é um homem mudado. Ele nos deve sangue. Sua dívida será paga. Não devíamos ter vindo, sussurrou Bill. Tinha razão. Nosso plano tinha sido mal pensado na melhor das hipóteses, e aquela tinha sido uma missão suicida desde o início. A fera de Givaudan jamais se juntaria a nós, por minha causa. Morgane não hesitará em abatê-los depois que tiverem cumprido seu propósito. Lu abandonou qualquer tentativa de civilidade, desempenhando uma postura ofensiva diante de mim, me defendendo contra um grupo inteiro de lobisomens. Dame Blanches detestam Lu Garou, detestam tudo que é diferente delas. Ela pode tentar. Os caninos de Blaise se estenderam para além dos lábios, e os seus olhos brilhavam na escuridão. Os lobos ao redor dele rosnaram e retomaram seu cerco, os pelos eriçados. Mas descobrirá rapidamente que os Lu Garou apreciam o sangue de nossos inimigos mais do que tudo. Foi tola em se aventurar dentro de Louventre, Louise Leblanc. Agora seu caçador vai pagar com a vida. Seus ossos começaram a se quebrar e se transformar, e os olhos rolaram para dentro do crânio. Lyanna sorriu. Os lobos foram se aproximando, lambendo os beiços. Lu levantou as mãos mais uma vez. Dessa vez, o gesto não era apaziguador. Não vão colocar um dedo nele. Lu, toquei seu cotovelo, sacudindo a cabeça. Pare. Ela estapeou minha mão para longe e ergueu as suas ainda mais alto. Não, Reid. Sabia o que aconteceria quando viesse aqui. Antes que pudesse protestar, que Blaise pudesse completar sua transição, tomei um fôlego profundo e dei um passo à frente. Eu desafio Blaise, a fera de Givaudan e a alfa dessa alcateia, para um duelo, pela sua honra e pela minha. Seus ossos pararam de fraturar de maneira abrupta, e ele me encarou, congelado entre duas formas, lupino e humanoide, uma mistura grotesca de lobo e homem. Só nós dois, a arma de nossa escolha. Se eu vencer, você e seus companheiros se juntarão a nós na batalha iminente. Vai nos ajudar a derrotar La Dame de Sorcières e suas Dames Blanches. E se eu vencer? A voz de Blaise estava distorcida, desajustada, por conta da boca alongada. Era mais rosnados do que palavras. Você me mata. Ele bufou os lábios, se arreganhando e deixando os dentes visíveis. Não. Pisquei. Não?
Recuso o seu desafio, rei de Diggory. Ele acenou com a cabeça para os filhos antes de se entregar totalmente à transformação. Em questão de segundos, caiu sobre as 4 patas, arfando no ar frio da noite. Era um lobo novamente. Lyanna estava logo atrás dele. Em seus olhos brilhava um ódio que reconheci. Um ódio que um dia roubara meu próprio fôlego e endurecera meu coração. Dessa vez, Capitão Diggory, disse ela baixinho, vamos caçar você. Se chegar à aldeia do outro lado do nosso território, escapa com vida. Se não, inspirou fundo, sorrindo, como se sentisse o cheiro do nosso medo, antes de estender os braços para os outros membros da alcateia. Glória ao Lugarru que o matar. O rosto de Lu se contorceu com horror. A aldeia Givaudan fica diretamente ao sul daqui. Vamos lhe dar uma vantagem inicial. Quanto de vantagem? Indagou Bill, os olhos tensos e ansiosos. Ela apenas sorriu em resposta. Armas? Perguntou Lu. Pode ficar com as armas que tem consigo, respondeu a jovem. Nem mais nem menos. Calculei depressa meu inventário. 4 facas na bandoleira, 2 na bota, uma espada nas costas, 7. Embora orasse para não precisar delas, não era ingênuo. Aquilo não acabaria bem, acabaria em sangue. Se qualquer um de vocês intervir na caçada, o irmão mais jovem acrescentou, olhando para Lu, Coco, Ansel e Bill. Com magia ou de outra forma, vão pagar com a vida. E Morgane? Indagou Coco depressa. Se Reid vencer, vão se aliar conosco contra ela? Nunca, rosnou Lyanna. Isso é um monte de merda. Lu avançou na direção deles, as mãos ainda estendidas, mas agarrei seu braço. Para minha surpresa, Bill também. Irmãzinha? Começou, os olhos arregalados, quando os lobos fecharam o cerco. Acho que vamos ter que jogar o jogo deles. Ele vai morrer! Os olhos de Coco voavam em todas as direções como se buscasse uma saída. Não havia. Vamos todos morrer, a menos que ele concorde. Ela me encarou, querendo uma confirmação. Aguardando, naquele olhar entendi. Se escolhessem não participar, ela se juntaria a mim na luta por uma saída. Todos eles se juntariam, mas o preço, o risco... Como se tragados por uma força invisível, meus olhos voltaram para Lu. Seu rosto, memorizei a curva do nariz, a inclinação das bochechas, a linha do seu pescoço. Se lutássemos, eles a levariam. Haviam lobos demais para conseguirmos matar todos, mesmo com a magia do nosso lado. Eles a levariam e ela estaria perdida. Não faça isso, pediu, sua aflição palpável. Meu peito doía. Por favor. Meu polegar acariciou seu braço apenas uma vez. Tenho que fazer. Quando me voltei para Lyanna, ela já estava na metade da transformação. Pelugem preta cobria seu rosto lupino e os lábios se contorciam em um sorriso horripilante. Corra! Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da 4ª parte do livro Sangue e Mel, de Shelby Maurin.